Oi, eu sou o Felipe Souto, meio-campista, e eu joguei no Galo. Fala pessoal, um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossari. Está no ar mais uma edição do quadro Joguei no Galo. Está aí o nosso convidado de hoje, é o Felipe Souto. Esse é um quadro que eu gostaria de fazer muito mais, ter mais edições, só que na correria de jogo quarta e domingo, o Galo ainda está vivo em todas as competições. Que bom que siga assim por muito tempo. A gente acaba não tendo um tempo para parar e conversar com os personagens. Então, o Felipe é meu entrevistado nesse vídeo de hoje, agradecendo gentilmente aí a participação do Felipe. E vamos falar bastante de Galo, de carreira. Já começo perguntando ao Felipe sobre esse início no Atlético. O Felipe Souto é natural de BH, né? E ele já deu algumas entrevistas na carreira falando desse início, mas eu queria ouvir, Felipe, de você. Você chegou ao Galo muito novo, né? Tava lendo algumas matérias, você chegou ali com 6 anos de idade, ainda no futsal. Como é que foi esse processo? A família era toda atleticana, já era aquele moleque que jogava bola todo dia, o dia inteiro, e tinha como objetivo desde muito criança ser jogador de futebol. Como é que foi esse início? Ainda bem de infância mesmo, até a gente chegar depois em sub-20, em profissional. Queria esse primeiro passo em BH, as primeiras bolas chutadas ali com a camisa do Galo, por favor. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu que agradeço, obrigado pelo contato, pelo convite, por esse bate-papo, né? Já estou agradecendo de antemão, porque eu sei que vai ser um bate-papo legal. Obrigado também à massa, né, que vai acompanhar, e eu tenho um carinho especial. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou natural de Belo Horizonte e não tinha pretensão alguma em jogar futebol, porque na minha família, se não pelo meu bisavô, se eu não me engano, né, que foi atleta, ninguém mais tinha sido, né? Então, como eu não conheci meu bisavô, eu não tinha referência atlética na família, né? Tinha referência como amantes do futebol, né, de torcedores do Atlético, de frequentadores de estádio. Meus tios costumavam até viajar para assistir jogo do Atlético fora, e na época era muito mais difícil, né, muito mais custoso. E eu já tinha ali, né, no meu seio familiar esse apreço pelo futebol, né, essa paixão do futebol, mas nada voltado à prática profissional. Então, se eu disser que desde o início já havia um talento em mim, alguém já tinha identificado alguma coisa, é mentira. Eu comecei a jogar futebol como uma estratégia da minha mãe para eu queimar caloria, né? Queimar energia, na verdade, nem caloria, né? Porque criança. Eu fiz jiu-jitsu por um tempo, aí não gostei muito, e aí ela decidiu me colocar na escolinha do Labareda, né? Para quem é de Belo Horizonte sabe, é um clube do Atlético, até hoje é. E ali só tinha futsal, eu tinha 5 anos, foi em 96. Comecei a jogar, a praticar, como era bem novo, tinha dificuldade de entender as regras e tudo mais, né? Mas com o tempo, o treinador, que era o Toninho, talvez seja o mesmo Toninho de hoje. Então, se tiver algum atleta aí do Labareda ouvindo, é o mesmo Toninho, é um cara sensacional, que eu tenho uma gratidão imensa. Ele começou a conversar com a minha mãe, né, com meu avô, que me levavam na época. Meu pai morava fora, meus pais são casados, mas meu pai morava fora, minha mãe que me acompanhava mais com o meu avô, pai dela. E aí disseram que existia a possibilidade de eu fazer um teste, ali já com 11 anos, fazer um teste, uma peneira. O Atlético treinava no antigo Clube 7, que hoje é Arena 7, ali na região do Castelo, em Belo Horizonte. Tinha um campo de terra, era alugado. A gente treinava ali. Na verdade, eu ainda não treinava, né? Fiz a peneira lá. Fui com alguns outros jogadores do Labareda, que tinham certo potencial também. E aí passei nessa primeira peneira, né? Fiquei por 15 dias treinando como teste ainda. E aí depois fui aprovado, depois de 15 dias fui aprovado e, né, dali em diante fiz a minha base inteira no Atlético, sub-11, sub-12 e até o sub-20. E aí estreiei no profissional em 30 de setembro de 2010. Já tinha 19 anos, ainda faltava um ano de sub-20, mas queimei uma etapa e estreiei, e aí fiquei no profissional. Perfeito, você falou desse início ali no Castelo, até curioso esse espaço, porque não é todo mundo que sabe que o Galo usava aquele espaço ali, mas eu já ouvi outros jogadores relatando isso. Quando que você saiu de lá? Você passou e você começou a treinar ainda nesse espaço? Quando que você passou a treinar, não sei se foi para Vila Olímpica ou já para a Cidade do Galo, quando que você saiu desse espaço? Então,
às vezes era alugado, sabe? Na verdade, sim, esse espaço era alugado e às vezes os caras alugavam alguns outros campos, principalmente em Pedro Leopoldo e ali o campo do Imperial, que fica em cima da Cidade do Galo, ali, que eu acho que hoje está arrendado para o Atlético, se eu não me engano. E as outras categorias, um pouco mais velhas, jogavam ali, né? Treinavam ali, na verdade. E aí nós tivemos um treinador no meu sub-13, que é o Varley, trabalha hoje na Federal, ele é psicólogo do esporte também, e ele foi um cara visionário, assim, ele dizia que para competir em alto nível com outros clubes do Brasil, nós precisaríamos ter condições melhores, né? E lá no Clube 7 era um terrão mesmo, assim. E aí nós começamos a migrar, né? Treinar algumas vezes nesses campos aí em Pedro Leopoldo, no Imperial e às vezes até no CT também, na Cidade do Galo, que tinha só 4 campos até então, né? 2 do profissional e 2 da base. Nós treinávamos no campo 2, campo 3, e aí no ano seguinte, já no meu sub-14, a gente foi treinar e passou a viver em função do CT, né? Da Cidade do Galo. Por um tempo, nós até usávamos o vestiário da Vila Olímpica, então nos apresentávamos lá, trocávamos de roupa e pegávamos um ônibus para ir, né, às vezes para o CT ou para esses campos que ainda usávamos, mas dali para frente não voltamos mais ao Clube 7 e ficou cada vez mais raro treinar longe, né? Não tínhamos a preferência, porque éramos uma das categorias mais novas até então, né, mais jovens, assim, de mais jovens. E aí, com o tempo, você vai ganhando a preferência e treina cada vez mais no CT, e aí começa a questão da integração com o profissional e tudo mais. Então, foi mais ou menos por aí. Perfeito. É legal a gente ouvir essas histórias porque a gente vê o quanto que evolui a estrutura, né? A gente tá falando aí de um jogador que nem é. Se a gente pegar um cara lá da década de 70, 80, aí é uma condição ainda mais inacreditável, assim. Você vê o Souto que fez grande parte da base, ou a base inteira, na verdade, já nesse século ali, né? Anos 2000, e já era uma situação bem diferente da que é hoje. Hoje a base do Atlético tem uma estrutura melhor e precisa melhorar. A gente viu o Atlético falando abertamente que a base já não tem a estrutura que outros clubes já têm, então é um constante processo de evolução. Souto, você que era um cara de BH, a gente sabe que tem muitos garotos, né, que realmente abdicam da vida como um todo para jogar bola, garotos que não são daqui. A gente pega a base do Atlético, tem menino do Brasil inteiro e que saem das suas cidades e moram em alojamento. Como você é de BH e tinha estrutura familiar, como é que era? Como é que você coincidia? Você chegou a parar de estudar ou conseguiu conciliar com os estudos até formar, por exemplo, no ensino médio? Eu sei que você é graduado em administração, nós vamos chegar lá. Mas nessa época de base, dava para conciliar ou em algum momento você teve que optar? Não, vou focar no futebol. Na verdade, assim, você falou bem, né? Eu venho de uma estrutura familiar boa, assim, nunca fui rico, mas nunca me faltou nada, né? Eu era diferente da maioria dos atletas que competiam comigo e até estavam ao meu lado, né? Existia ali na época principalmente do sub-14 em diante, a concorrência muito pesada de quem vinha de fora, até porque o clube gastava mais com esses jogadores, né? Tinha a questão da alimentação, da hospedagem, da escola, então muita gente envolvida no processo, profissionais, e isso dava um custo maior para o clube. Então, eu fui um privilegiado, assim, de ter começado e concluído a minha base no mesmo lugar, e é o clube da minha cidade. Isso me ajudou muito a ter um caminho paralelo, sabe? Meu pai nunca abriu mão de eu estudar, né? Foi o que mudou a vida dele e o que ele idealizou que mudaria a minha, né? Meu pai jamais imaginou que o filho dele se tornaria jogador de futebol. Até porque ele nem gosta de futebol e não tem ninguém na família com esse histórico, né? Para ele era tudo muito novo. E aí ele colocava uma condição para eu treinar, para eu jogar, que era ir bem na escola. Eu tinha que estudar, né? Se o futebol não desse certo, eu te garanto que hoje eu seria um bom profissional em qualquer área, porque eu tive essa formação privilegiada, assim, né? Como meus amigos, que até hoje são os meus amigos, têm e todos estão muito bem profissionalmente, né? Se eu seguisse um padrão. Mas eu ter seguido o futebol não foi um impeditivo de eu continuar estudando, e naquela época era, como eu disse, uma obrigação minha, né? Meu pai me cobrava realmente muito, assim. Não concluí o ensino médio na escola que eu estudei praticamente a minha vida inteira, porque aí foi o divisor de águas, né? Você vai querer seguir a carreira de jogador ou não, né? E eu já tinha contrato assinado, vivia uma incógnita, mas tinha um certo respaldo do clube, e aí
o André Figueiredo, né, que era o diretor da época. Eu lembro que ele tinha muitos papos assim comigo, porque ele era observador técnico quando eu ainda era sub-13. Então ele me conhecia lá de trás, né? Sabia, pô, minhas características, conhecia meus pais e tudo mais. E aí ele conversava muito comigo sobre isso. Falou, ó, agora é a hora de você focar no futebol. Depois você recupera o ensino, né? O estudo. Mas o futebol não tem como se recuperar depois. Se passar, passou. E aí eu fiz os 2 últimos anos em escola pública, estudando à noite. E aí no último ano, pô, ficou aquela dúvida de se começava ou não a faculdade, não tinha faculdade à distância nem nada. E aí eu optei em seguir naquele momento pelo futebol e aí deu certo. Logo eu estreiei no profissional e aí as coisas andaram como eu sonhava, né? Aí depois que você foi buscar a graduação, enfim, a gente fala mais sobre isso depois, porque a gente vai falar mais pro fim do papo sobre pós-carreira, porque eu sei que você já pensa nisso também, mas aí a gente retoma esse assunto da educação mais pra frente. Quem que era da sua geração, Felipe? Você é 91, né? Quem que era, pensando em sub-20 ali, quem que você lembra que era da base que jogava com você naquela última categoria antes de subir? Quem que subiu junto com você? Quem que dessa geração que vingou, que joga bem, assim, no nível legal até hoje? Quem que você... Eu tava conversando com o Renan Oliveira nesse quadro também, e ele citou o nome, eu não vou lembrar agora, de um cara que jogava com ele na base, que acho que era Hudson, que para ele era disparado o melhor da categoria, sobrava na categoria sub-20 ali, era artilheiro em todas as competições, craque, e não virou profissional. Você tem algum caso desse também? Enfim, quem que era a sua geração ali de base do Atlético, principalmente de sub-20, né? Cara, é difícil falar de uma geração muito grande, né? Vou pegar dos 90 até os 92 ali. Do Hudson eu lembro muito bem, mas ele era 8-9, né? Para mim, ele era o mini Marques, sabe? O cara que jogava muito parecido com o Marques e, pô, fez a base inteira. A gente jogava futsal também na época, eu joguei futsal no Atlético também por um bom tempo. Ele jogava no Minas, no Galo e depois no Minas, e era artilheiro de tudo, assim, disparado, sabe? Era um fenômeno mesmo. Uma pena não ter virado, mas é um cara que marcou, assim, a geração. E aí depois, voltando aqui para os 90, um cara que chegou a jogar no Atlético e, né, seguiu carreira, Renan Ribeiro, goleiro. Que eu me lembro dos 90, o Kleber, atacante, cabeludinho. Depois foi para Portugal depois. Isso. Ele ainda mora em Portugal. Deixa eu ver, de 90. Teve o Lázaro, o zagueiro, que chegou a jogar até um Pan-Americano pela seleção e tal. Mas, e rodou muito fora também, sabe? Jogou no Kuwait, Bahrein, Arábia. Enfim, é um cara que dessa geração também. Mas aí vamos lá para os 91. Que eu me lembre, dos 91 mesmo, quem mais virou fui eu. Assim, que jogou no Atlético e segue a carreira e tudo mais, né? Teve outros também, por exemplo, o Marion teve uma passagem importante no Atlético também, mas já parou, né? Depois rodou alguns clubes, mas ele é até treinador de um time sub-20, eu acho que em Ouro Branco, se eu não me engano. Eu vi esses dias. Aí tinha o Wesley, não sei se você vai lembrar, que foi pro Japão, jogou com o Iniesta no Japão e tudo mais. Tá. Lembro. Jogou naquele sub-23 do Galo também, junto com você, ou eu tô confundindo? É ele, né? Uhum. E aí, cara, tinha um Wendel, que talvez seja o Hudson aí que o Renan falou, mas é um cara que... Ele é até aqui de Ribeirão Preto, e eu já encontrei com ele algumas vezes, ele joga no nosso rival aqui. É um cara fenomenal como jogador. Teve algumas dificuldades, principalmente com relação a comportamento e tudo mais, algumas decisões erradas ao longo da carreira, mas era um cara titular na seleção. O Oscar e o Alan Patrick se revezavam para jogar do lado dele, e eu lembro bem porque em algumas convocações eu era pré-convocado, ou estava ali próximo aí, e acompanhava bem os jogos, então foi uma pena. Todo mundo que conhece fala que seria um craque, mas chegou a jogar no Atlético, no profissional, pouco, mas jogou. E aí dos 92, cara, tinha na época que nós estávamos para nos profissionalizar, era o Nicão, que tinha chegado, né, na fase final, mas era ele, o Heron, lateral esquerdo, o Bernard, o João Pedro, atacante que estava no Grêmio, o Gemerson, zagueiro, o Sidmar, zagueiro, também. Cara, todos esses aí. E aí, dos 8-9 ainda, talvez o Renan não tenha citado, mas que acabou subindo e jogando junto com a gente, tinha ainda o Giovanni Augusto. Cara, era muita gente, viu?
Pô, o time era muito bom, cara. Bastante gente que virou, né? Porque, assim, torcedor, cara, o torcedor que olha o futebol de uma forma mais rasa ali, o cara pensa assim, o cara que virou é o cara que, porra, fez uma carreira espetacular e jogou na elite da Europa. Cara, não. Se o cara conseguiu sair da base, que é uma infinidade de jogadores ali, centenas, milhares de moleques, e jogou, teve uma carreira, viveu de futebol por décadas aí, o cara teve uma ótima carreira, tem muito a se orgulhar. Então é legal ouvir essas histórias, que eu gosto de saber onde foram parar as pessoas, enfim, e legal, você citou vários nomes aí. Vamos falar do seu início no profissional, Felipe. Você subiu, era o Dorival o treinador, né? 2010 ali, você fez poucos jogos em 2010 e se firmou mesmo em 2011. Primeiro o Dorival, depois o Cuca em 2011, mas primeiro 2010. Como que foi esse primeiro contato? Já tinha muito isso de treinar o sub-20 com o profissional? O Dorival te chamou e falou, pô, vou te levar para um jogo. O que você lembra desse processo de transição, do seu inicinho no profissional do Galo? Então, eu comecei... A primeira vez que eu subi pro profissional foi com o Celso Roth em 2009. Nós tínhamos sido campeões da Copa da Taça BH, numa preliminar até contra o Inter. O Atlético jogou contra o Curitiba no profissional, se eu não me engano. Nós fomos campeões. E aí, muita gente já falava de nós, né? O Wendel se destacou muito, foi para a seleção. Eu e alguns outros jogadores que tínhamos jogado mais, estávamos ali, né, com um certo destaque. E aí, cara, da noite para o dia, numa véspera de um jogo contra o Corinthians, alguns jogadores se machucaram e outros ficaram suspensos e tal no profissional. E o Rotes não subiu, eu e mais uns 3, para completar o treino, mas assim, já para ir para o jogo, porque seria necessário, né? Não tinha quórum até para o banco do jogo do Corinthians. E aí no meu primeiro treino eu quebrei o nariz, cara. E aí não pude, tive que fazer cirurgia e tal, beleza. Voltei rápido, mas perdi essa oportunidade, né? Isso em 2009. Em 2010, no início, quando eu era o Luxemburgo ainda, eu treinava bastante, mas naquela de sobe, treina e volta. Sobe, treina e volta, sabe? E aí começamos a jogar aquele campeonato sub-23, que você citou, e jogamos num dia contra o Vasco, se eu não me engano, na Arena do Jacaré, preliminar de Atlético e Grêmio, que era a estreia do Dorival. E o Atlético perdeu 2-1, nós perdemos do Vasco, e o Atlético profissional perdeu 2-1 pro Grêmio. E aí, cara, mesma coisa, alguns jogadores suspensos, machucados e tal. Fui para casa, assisti o jogo do profissional, fui para casa e aí recebi uma ligação do diretor, do supervisor, que é o Carlos Alberto, tá lá até hoje, né? E me ligando falando que eu tinha que me apresentar para viajar como profissional. Falei, pô, beleza, né? Treinador novo, eu não sei qual é a real ali, mas beleza. Me apresentei, nós viajamos, isso na segunda, na terça treinei entre os titulares, na quarta joguei 90 minutos. Assim, minha estreia no profissional já foi de 90 minutos, sabe? Não foi um cara que foi pro banco, entrou 5, depois entrou 15 e tal, não. Já joguei os 90. Na rodada seguinte, isso contra o Ceará, em Fortaleza. Já fomos direto para Goiânia, pegar o Atlético Goianiense. Você vai lembrar bem desse jogo que o Hever fez um gol de bicicleta. Bicicleta, golaço, lembro. Canhota, viramos na Bacia das Almas, assim. E aí eu joguei esse jogo também, mas aí os caras foram voltando de lesão, suspensão e tudo mais, e, pô, era muita gente fera, né, velho? Os jogadores daquela época, pô, Ricardinho, Diego Souza, Zé Luiz, tinha muito cara bom, sabe? E aí eu voltei para a base e fiquei naquela, sobe para treinar, desce para jogar. Até que joguei o Campeonato do Rio Grande do Sul, no final do ano, né, que era tipo um brasileiro sub-20. Nós fomos eliminados nas quartas de final e aí eu recebi a ligação de, vocês têm que se apresentar no profissional. E era eu e essa turma toda de meia atacante dos 9-2 que eu falei, nós nos apresentamos em 2011. E aí eu já não voltei mais para a base, né? Fiquei, e aí comecei a ter sequência, mais para o final de março ali, a reta final do Mineiro. Daí já firmei e joguei o ano inteiro praticamente. Você faz um 2011 muito bom, aí eu já lembro com mais detalhes, porque aí já era profissional, já via todos os jogos e, enfim, acompanhei de perto. Você chega a se firmar ali como volante titular do lado do Pierre, né? O Pierre já tava, o Donizete chega só pro outro ano, mas o Pierre já tava. Como que era jogar do lado dele? Assim, é um cara que a torcida do Galo tem como ídolo, né? A gente sabe de ouvir histórias que é um cara muito legal também, gente boa, humilde pra caramba. Como é que era jogar do lado do Pierre? Ele é um cara que te ajudava ali dentro do campo, pela experiência, por atalhos ali. E se foi, talvez, um ano especial na sua carreira, assim, um ano que você tem como
um dos ápices ali da sua carreira, porque você realmente teve um número muito grande de jogos, fez alguns gols importantes, nós vamos falar dos gols também. Para mim, o gol contra o Palmeiras é mais bonito que o gol contra o Cruzeiro, inclusive, mas vamos chegar lá. Mas queria que você lembrasse assim, do que foi esse 2011, passando por esse lado de ter se firmado e pelo Pierre, principalmente. Então, cara, 2011 foi um ano, assim, muito legal, cara, assim, realização de um sonho atrás do outro, sabe? Pô, tinha um sonho de estar no videogame ali, pô, tava lá meu nome, sabe? Tinha um sonho de estar no álbum de figurinhas, pô, eu tava ali no álbum de figurinhas. Ah, tinha um sonho de jogar profissionalmente ali, ser titular mesmo, a torcida gritar meu nome. Tava acontecendo toda semana. Pô, tinha um sonho de fazer um gol. Fiz o gol, meu primeiro gol num clássico contra o Cruzeiro, a torcida ali, pô, era só do Atlético nesse jogo, meus pais, a minha namorada, que hoje é minha esposa, minha irmã, todo mundo no estádio. Cara, muita coisa legal, sabe, aconteceu naquele ano. E foi para mim um ano, pô, muito especial, assim, né? Marcou a minha vida, marca até hoje. Muita gente, pô, lembra de gols, lembra, né, do meu surgimento ali no futebol, da forma como as coisas aconteceram comigo, né, especificamente. Eu nunca fui um jogador badalado, sabe? Sempre fui um operário ali, desde a base. Embora eu tenha, talvez seja um dos recordistas de jogos na base, né, pelo tempo que eu passei, eu sabia muito bem que eu era e sou ainda um trabalhador, entendeu? Eu não era craque, nunca fui unanimidade, nem na base. Olhar e falar, pô, esse cara é craque, esse cara vai, né, vai mudar a realidade financeira do Atlético. Nunca foi isso. Só que naquele momento, as coisas estavam acontecendo como se fosse, né? Que foi o cara da base que chegou, assumiu o lugar e aí foi tudo mágico, né? Porque na minha cabeça eu não era, mas estava sendo, né? Pô, lembro com muito carinho, assim, desse ano. Se não, claro, pelo último jogo, né? Que foi uma tragédia, todos nós sabemos, mas, né, tentando comparar, assim, o que eu pensava que seria e o que foi, né, no meu primeiro ano como profissional, cara, o lucro é grande, assim, sabe? Com certeza. E o Pierre era um cara gente boa mesmo? Era um cara que te ajudava ali dentro do campo e no dia a dia também? Desculpa, esqueci da pergunta do Pierre. Pô, Pierre é massa, né, velho? Pierre chegou em baixa, ele estava passando um problema no Palmeiras, né, com o Filipão, ele tinha voltado de uma lesão, não ia ser usado. E aí, como eu tava me destacando, os caras estavam procurando um jogador para jogar comigo. Olha que loucura, né? O futebol é muito. Tem umas coisas muito bizarras até, né? E eu era o mais novo, o menos conhecido de todos. Pô, tinha Dudu Cearense, tinha Richarlison, tinha Toró, tinha um monte de cara que badalado e tal. E aí o Cuca chegou, pegou uma oportunidade, né? Que era o Pierre nessa situação. Precisava de um cara mais marcador e que os outros jogadores do meio éramos eu e o Daniel Carvalho, que é mais, né, bem mais ofensivo. E aí, pô, casou, né? Ele trouxe o Pierre, já colocou, nós encaixamos, foi aquele momento que nós começamos a ganhar ali e sair ali de trás. Foi muito bom, cara. Gostei muito de jogar com ele. Depois, quando eu voltei do Vasco, em 2014, nós concentramos juntos, né? As famílias se conhecem, tem um grande carinho assim pela Moema, a esposa dele, pelas filhas. É um cara muito que tem valores assim, sabe, de vida muito legais. É um guerreiro dentro de campo, mas fora de campo é um cara super humilde, super tranquilo, sabe, bem consciente assim do que é a vida, de onde ele saiu, né? O que ele conquistou, quem ele é, sabe? O ídolo que ele se tornou no Atlético, no próprio Palmeiras. É um cara que agregou muito assim dentro de campo e também fora na minha vida. Legal demais. Você falou que concentrou com ele em 14. Curiosidade, assim, nem tava na minha pauta não, mas veio curiosidade aqui agora. Quem foi o melhor amigo, assim, que você fez no Galo? Um cara que você mantém amizade até hoje, que conversa, amigo de ir na casa? Quem que é o cara que você mais levou pra vida? Pode estar mais junto também, se tiver, claro, fica à vontade. Cara, assim, a galera da base era muito amiga, né? Assim, a gente conhecia o clube, gostava do clube, tava realizando sonhos. Então, assim, joguei agora essa semana contra a Chapecoense. Pô, dei um abraço no Giovanni Augusto, a gente lembrou 200 coisas, assim, né, que a gente viveu e tal. E ele é um cara que se destacou também na época que eu também estava me destacando. O próprio Renan Oliveira, né, um cara que eu encontro direto em Belo Horizonte, tem um carinho enorme. Quando joga contra o Marcos Rocha, por exemplo, sabe? E a gente tem um relacionamento legal.
eu destacaria essa galera assim da base. O Wesley, encontrei com ele recentemente, também, mesma coisa. Falo com o Nicão, né? O próprio Renan Ribeiro, que morava aqui em Ribeirão, né? Ele mora, na verdade, está jogando nos Estados Unidos, mas estive com ele aqui já. Então, essa galera, assim, eu mantenho um contato maior, assim. Pessoal, pequena pausa nessa resenha pra lá de legal com o Felipe Souto, pro recado dos nossos parceiraços aqui no canal do Frossar, porque sem eles, esse quadro não existiria, esse canal não existiria. Então, primeiro, se você gosta de fazer apostas esportivas, gosta de se divertir com apostas, faça o cadastro na KTO, utilizando o cupom Frossar, tá? Aparecendo aí o banner na sua tela, você vai garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender como funciona. É só para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade, beleza? Recado também da Confiax, nossa parceiraça aqui do canal, que tem seguro para o seu carro, para sua moto. Pode ser um seguro novo ou a renovação do seguro. Cobertura completa, assistência 24 horas, o melhor atendimento que você vai ter. Lembrando que é seguro de verdade, nada de associação e o melhor preço do mercado. O QR Code está aparecendo na sua tela e a Confiax tem consórcio também. Pode ser uma baita oportunidade para você realizar o sonho do seu carro, da casa própria. Entre em contato com a Confiax que você vai ser muito bem atendido. Bora voltar para a resenha com o Felipe. Não tem como não falar dos seus gols ali. Você fez 3 gols como profissional do Atlético. Um foi naqueles jogos aleatórios de Copa do Brasil, lá contra o Penarol, sei lá, no Amazonas, né, lá em Manaus. E 2 golaços do Campeonato Brasileiro. A minha opinião, eu queria a sua, é que o gol do Palmeiras é mais bonito que o gol do Cruzeiro, mas eu explico. O gol contra o Cruzeiro, é claro que a parte que você fez, aquela finalização linda do meio da rua, é mais difícil do que a finalização contra o Palmeiras, o goleiro já estava caindo ali. Mas o gol contra o Palmeiras é um contra-ataque de manual, assim. Quem não lembra desse gol, depois procure no YouTube. Eu só não vou colocar no vídeo porque eu não tenho os direitos e aí pode dar ruim no vídeo, na monetização. Mas, cara, é um contra-ataque que o André encarnou o Ronaldinho naquele lance ali. Ele dá um passe de calcanhar, depois dá outro de letra, deixa o Felipe na cara do gol, um golaço. Era o Milton Leite narrando, eu já vi esse jogo 1 milhão de vezes, o VT do jogo. Queria te ouvir, assim, que você lembrasse das suas memórias dos 2 gols. O gol contra o Cruzeiro, infelizmente, a gente perdeu o jogo, né? Num lance até que o Renan Ribeiro falhou ali, num chute do Montijo do meio da rua no finalzinho, eu lembro bem. Mas o jogo contra o Palmeiras a gente ganhou e foi aquela fase que o Atlético estava na recuperação para se livrar matematicamente do rebaixamento, né? O jogo lá na Arena do Jacaré. O que você lembra dos 2 gols e qual que é o mais bonito, na sua opinião? Cara, é muito cruel disputar, né? Um com o outro, assim. O gol do Cruzeiro, cara, foi um gol que, como eu disse, ele é a realização de um sonho, individualmente falando, maravilhoso, né? Vou contar para todos os meus amigos, meus filhos já até sabem, meus netos vão saber, sabe? Porque, falando sobre mim, né? Não importa que o Montijo fez 2 gols, 2 golaços, e o Cruzeiro ganhou o jogo. No final das contas, foi o meu primeiro gol como profissional, entendeu? Agora que ele já não, né, a derrota já não valeu mais nada, já passou e tudo mais. Eu fiquei muito chateado na época porque nós perdemos o jogo e eu queria ter vencido o jogo. Beleza, mas aquele gol, do jeito que foi, é uma história muito legal a ser contada, né? E além de tudo, foi um golaço também. O Palmeiras, a minha participação no gol, embora eu tenha conseguido deslocar o Deola ali, né, na finalização e tal, a minha participação ela é um pouco menor, assim, né? Ela é não tão difícil. Mas o gol realmente é um golaço, né? A gente começa a jogada de trás, o Richarlison toca a bola para o André. Quando o André traz para dentro e ele me vê passando, cara, eu acho o André, de certa forma, um pouco injustiçado, assim, porque ele pegou o apelido de balada, não sei o quê, mas o André jogava muita bola, velho. Tecnicamente, ele se destacava, assim, sabe? Não era um cara de muito choque, era mais molengão mesmo e tal, mas era um cara tecnicamente refinado, assim. E aquele passe não foi tão incomum, assim, sabe? Ele, é claro que para jogos em si, né? Se pegar, ele não deve ter dado tantas assistências daquela forma, mas a gente já era mais ou menos acostumado, é igual o Guilherme Meia. Pô, nós sabíamos que ele ia fazer coisas diferentes no treino, sabe? E o André, na hora que ele me deu aquele passe, eu consegui chapar, né? Mudei o lado ali da batida, não bati cruzado, e aí matei o Deola. E uma coisa engraçada, cara, que quando eu joguei no Vitória, 2017, 18, o Deola morava no meu prédio, cara. Ele estava jogando no Bahia de Feira, se eu não me engano.
E aí, cara, todas as vezes que eu encontrava com ele no prédio, eu lembrava desse gol. Pô, eu olhava pra ele, eu lembrava, até comentava com a minha esposa, lembra aquele gol? Era ele o goleiro e tal. Então, tipo, foi um gol que marcou muito, você falou, era um momento crucial do campeonato, aquele jogo especificamente, nós ficamos com um a mais e tomamos um gol depois, um gol de cabeça do Luan, se eu não me engano, e o Valdívia tinha sido expulso, se nós deixássemos escapar aquele ponto, aqueles 2 pontos, né, da vitória, e certamente cairíamos no final, e, pô, seria uma ducha de água fria, e o tio Berola tinha feito um golaço no primeiro tempo também, enfim, foi no frigir dos ovos, assim, foi um gol mais importante, sim. Sem dúvida, o Berola faz o gol e faz aquela comemoração posado pra foto, assim, engraçadíssimo, bom demais, o Berola é uma figuraça, inclusive, o Berola é um cara também que eu mantenho uma amizade legal, ele tá no Ituano, né, jogamos contra aqui algumas vezes, massa, é um cara massa também, gosto muito dele. Legal. Depois me manda o contato dele que eu quero entrevistar ele nesse quadro aqui também. Cara, uma pergunta assim, você citou aí o André. O André era muito bom de bola mesmo, cara. Ninguém faz aquela quantidade de gols que ele fez naquele Santos se não for bom de bola. E a galera pensa, mas jogar do lado do Ganso, do Neymar é fácil. Eu acho que se o cara for bagre do lado desse cara, vai ficar mais claro ainda que o cara não sabe jogar bola, assim. Ele sabe, cara, ele fez uns golaços no Galo, teve aquele gol de cobertura que ele fez na Arena do Jacaré também. Enfim, o André tem bonitos gols com a camisa do Galo, eu também sempre achei ele bom tecnicamente. Você falou, elogiou ele, elogiou o Guilherme também, meia, que também sempre achei muito acima tecnicamente. Vamos tirar o R10, tá? Porque o Ronaldinho realmente é desses extra classe mundo. Com exceção do Ronaldinho, quem foi o cara mais talentoso que você jogou junto no Atlético? Guilherme. Talentoso, diferente, Guilherme. Né? Diferente, assim. Era um cara que dava gosto. Às vezes eu ficava assistindo o treino de finalização dele só para, sabe, admirar, se falar, cara, tem cara que é diferente, é iluminado mesmo, a técnica dele é um absurdo. Cara, assim, é difícil falar isso porque pode ser mal interpretado, né? Ronaldinho era um mágico, era um cara que, porra, fazia coisas que ninguém imaginava, né? Ele chutava a bola para cima e tava olhando, conversando com a gente, dominava a bola assim, cara, todo mundo, o que esse cara fez, sabe? Tinha umas coisas muito mágicas, mas a questão a técnica refinada do Guilherme era um negócio de outro mundo, velho. Do jeito que ela vinha, ele chapava de direita, de esquerda, cabeceava. Ele era muito diferente, assim, muito bom. E é um cara que virou meu amigo pessoal também, passou por algumas dificuldades na carreira, principalmente com relação à lesão. Muita gente, cara, não entendeu o Guilherme, sabe? O Guilherme era um cara que precisava de pouco para fazer muito, entende? E isso, hoje em dia, algumas pessoas tendem a ter mais cuidado com o jogador individualmente falando. Naquela época não tinha tanto, então as mesmas coisas que todos faziam, o Guilherme também fazia, isso podia gerar nele alguma sobrecarga e aí as lesões, sabe? Se houvesse alguém ali naquele momento da carreira dele, naquele e em alguns outros também, que tratasse o Guilherme de uma forma mais exclusiva, ele seria um jogador bem mais fantástico, assim, com relação a números, né? A performance, assim, de todo mundo falar, pô, esse título tá nas costas desse cara, sabe? Jogado até, talvez, num alto nível da Europa, porque ele é um cara diferenciado, véio. Muito bom. No Atlético, talvez... Guilherme... É claro que, assim, pô, eu joguei com muita gente boa, joguei com o Tardelli, joguei com o Ricardinho, que tinha tido uma carreira, pô, maravilhosa, né? Depois, ali em 2014, quando eu voltei, tinha muita gente boa, né, cara? Muita gente boa. Pô, tinha Dátulo, tinha Fernandinho, tinha, pô, Lucas Prato, Otamendi. Tinha uns caras que, porra, a dupla de zaga ali, o Hever e o Léo, sabe? O Rocha. Cara, cada um no seu setor, são caras que se destacaram. Mas eu falaria do Guilherme pela questão da categoria, assim. O Guilherme jogou bola demais, e isso que você falou de, assim, uma falta de entendimento de algumas comissões, de que determinados jogadores têm que treinar diferente, eu acho que aconteceu demais com jogadores, especialmente de outras gerações, né? O próprio Ronaldo Fenômeno e o Romário já falavam sobre isso. Cara, qual que é a lógica de você pegar um Ronaldo e colocar ele para dar volta no campo 1 milhão de vezes, igual você faz com o zagueiro, com o volante, com o lateral? Os caras têm que estar dentro da área treinando finalização, velho, treinando 1 contra 1, não tem que ficar treinando igual os outros caras. Ele não vai precisar correr igual os outros caras, mas de uma bola vai resolver o jogo, assim, então... Também acho que isso faltou o entendimento, não estou falando só do caso do Guilherme, mas em vários casos aí que a gente tem no futebol mundial. Seguindo a nossa cronologia, Felipe, da nossa história aqui, da sua história no Galo,
Vem 2012, o Atlético tem uma reformulação gigantesca de elenco, muito em função da última rodada, daquela catástrofe que foi aquele jogo contra o Cruzeiro no final de 2011, que de fato dá uma chacoalhada no Galo. E aí o Atlético contrata muita gente, chega o Donizete, que era um cara que já chega com estado de titular, começa a jogar e de fato vira um cara importante no Atlético naquela temporada. Você acaba perdendo espaço, ainda fica no Galo na temporada, joga algumas partidas, mas menos titular do que era em 2011. Por que você acha que isso aconteceu? O Cuca chegou a trocar alguma ideia com você diretamente, de explicar o porquê da decisão? Você tem alguma frustração lembrando disso, ou você leva numa boa? Qual que é a sua visão? Porque você termina 2011 muito bem, voando, inclusive tem alguns prêmios individuais naquela temporada, e 2012 joga bem menos. Qual que é a sua análise do que rolou ali? Cara, eu achei que ali foi um erro de gestão de carreira do Atlético, sabe? Não sou frustrado assim, acho que a frustração não é a palavra, mas eu acho que poderia ter sido melhor para todo mundo, assim, sabe? Inclusive para o clube. Porque, assim, você, né, enfatizou essa questão de eu ter terminado o ano de 2011 muito bem e valorizado. No final de 2011, o Atlético vende, eu vendo uma parte do meu passe, que era meu, e a parte do meu empresário, nós vendemos para o BMG. E normalmente, naquela época, o BMG era o patrocinador master e tal, e eles tinham uma relação muito boa com o Atlético, e eles já compravam um jogador para vender no final da temporada. Né? Era a forma deles fazerem dinheiro. Inclusive, vários jogadores eles compraram e alocaram no Atlético. O Hever, né, se eu não me engano, foi um desses jogadores, o próprio Diego Souza também foi. E aí, cara, quando termina o ano, eu entro de férias e tal, com certo, né, com destaque, esperando alguma coisa acontecer. E nada chegava até mim, nem aos meus empresários. E aí, cara, quando começou em 2012, o ano, nós tínhamos perdido o clássico da forma como foi, e a torcida estava bem chateada, brava, né? E normal, né? Que estivesse mesmo. Começou o ano com uma pressão muito grande. E o Cuca tinha uma necessidade de dar a resposta o mais rápido possível. Então, na cabeça dele, era hoje, né? Analisando hoje. Eu não tive essa frieza para analisar na época, até por uma questão de maturidade. Mas ele precisava dar uma resposta de imediato, e essa resposta era muito mais não perder jogos do que ganhar. Porque se ganhasse de pouco, estava tudo bem, só não podia perder, principalmente clássico. E aí começa o ano de uma forma mais sólida no meio e dando mais liberdade, principalmente para o Bernard. Nosso meia, na época, se eu não me engano, era o Mancini, que o Daniel Carvalho não ficou. E já era um cara um pouco mais rodado, não era um cara que ia combater tanto, e ele preferiu colocar dois volantes de mais pegada no meio. Só que eu tinha uma certa dúvida, assim. E ninguém soube me responder na época. Até hoje, talvez tenham dificuldade de me responder, que é o seguinte: por que eu tinha que marcar igual o Pierre e o Donizete, mas os dois não tinham que jogar igual a mim? Sabe? Assim, eu tinha um ponto forte que era a minha parte técnica, era mais, né, de organização do jogo e tal. Eu me destacava assim, nunca me destaquei por roubar a bola, por desarmar. Os caras eram muito mais agressivos do que eu sou, inclusive hoje. É questão de característica, eles são roubadores de bola mesmo, são mais de combate, de enfrentamento. O Pierre, se tiver um cara para ele marcar, ele talvez seja o melhor marcador, um dos melhores da história do futebol brasileiro, no 1 contra 1 ali, ele era muito bom. O Donizete também era um cara mais viril ali, e eu sempre fui um cara mais técnico. Eu entendia que era uma coisa tática. Só que com isso, na minha opinião, o Atlético tinha que ter aproveitado o Campeonato Mineiro, ou até antes do Campeonato Mineiro, e me negociado, entendeu? Já que o treinador quer dessa forma, é melhor a gente já ganhar dinheiro com ele e liberar para ele viver a vida dele também, entendeu? Acabou que no final das contas, nem uma coisa nem outra aconteceram, né? Eu fui importante naquele ano de 2012, joguei bastante até, mas bem menos do que 2011, e com isso a valorização cai, né? Automaticamente o cara vai se desvalorizando e tal. E aí no final de 2012, mesmo sendo vice-campeão brasileiro e eu tendo jogado alguns jogos e tudo mais, eu peço para sair, né? Eu pedi ao Cuca para sair. Ele tentou me convencer de que eu seria importante em 2013, que seria um ano com mais campeonato, né? Mais jogos e tal. E aí eu fui taxativo, falei, cara, esse ano foi um ano ruim para mim, porque ele sempre me dava feedbacks positivos, né? Eu estava treinando muito bem, eu ia ter minha oportunidade, não sei o quê. Só que o tempo ia passando e eu via que essa oportunidade estava cada vez mais rara.
Até porque existia uma outra questão que era o seguinte: eram apenas 18 jogadores, né? 7 no banco. Um goleiro, então eram 6. E tinha o Serginho, que jogava de lateral e volante, e tinha o Richardson, que era lateral, volante, zagueiro, meia, tudo. Então, para eu ter uma vaga no banco, era difícil também. E na hora que os caras comparavam, pegavam, pô, quanto que cada um ganha? O que cada um representa? Como é que eu corto o Richardson do banco? O que isso vai gerar, no ambiente e tal? Hoje eu entendo, sabe? Na época, pô, ficava chateado e tal, viajava, era cortado, nem vestia uniforme, pô, era meio ruim, assim. Eu entendo que pro Cuca também era difícil fazer essa gestão, mas eu acho que no parte macro, assim, global da gestão da minha carreira, né? Falando do Atlético especificamente, eles erraram, assim, sabe? Tinham que ter aproveitado. Se eu era um grande jogador e fui injustiçado, não sei o que, cara, eu não entro nessa porque cada um vai ter uma opinião. Cada um vai achar, não, você não jogava nada. Não, ele era bom e foi injustiçado. Ah, não, deu o que tinha que dar, sabe? Isso aí cada um vai ter a sua opinião. Mas, diante de todos esses dados, né, seria melhor para todo mundo se eu fosse vendido naquele 2012, no início. Aí, no final, eu peço para sair, o Cuca fala que ia contar comigo e tal, aí eu já não acreditei mais, sabia que era conversa furada, não ia acontecer nada disso, e aí eu peço para sair e vou pro Vasco, né, em 2013. Esse incômodo, assim, de, pô, faltou um cuidado maior, uma decisão melhor comigo, assim, no início de 2012. É mais com o Cuca, é mais com a diretoria, mais com o Calil, mais com o diretor de futebol? Não lembro se já era o Maluf no início de 12 ali, ou se ele chega depois. Mas com quem, principalmente, que é esse... Cara, quem que, personificando a crítica, e tá tudo bem criticar, quem que você acha que não teve o cuidado ideal nessa tomada de decisão? Cara, eu vou jogar nas costas do Maluf porque ele já morreu. Mas... assim, eu acho que ele era assim, o Calil participava de tudo, mas o futebol era do Maluf, né? Talvez, assim, a culpa dividida ali entre eles. Faltou, com certeza, eu também sou responsável por isso, sabe? Se eu tivesse jogando pra caramba, se eu fosse um fenômeno, os caras iam ter que me engolir, iam ter que me colocar pra jogar, ia ter que colocar alguém pra marcar pra mim, sabe? Então eu reconheço as minhas limitações também. Também entendo que eu fui um jogador, entre aspas, sacrificado no Atlético sem ter ido mal. Se você pegar aí na história, né, nos meus jogos e tal, qual jogo que eu fui mal? Assim, qual jogo que, pô, ali ele se queimou, sabe? Qual campeonato que eu não consegui ir bem, entendeu? Então, isso também aconteceu. Depois eu segui outros rumos e tal, e aí já não tive mais oportunidade de jogar. Joguei 2 ou 3 jogos que também não mudariam muito a situação em 2014. E 2014, quando eu voltei, o time ainda era melhor que 2013, já seria mais difícil de ter oportunidade. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que todos ali tiveram uma responsabilidade, sabe? Todos poderiam ter feito algo mais inteligente, até pensando em negócio, até pensando em, pô, financeiramente, o que vai ser melhor para o Atlético, entendeu? Esquecendo do jogador, esquecendo que eu era prata da casa, esquecendo a questão até humana, sabe? Pô, é melhor vender e liberar esse cara para ser feliz em outro lugar do que ficar aqui sendo que ele não é prioridade, entendeu? Mas eu acho que todo mundo poderia ter feito de forma um pouquinho mais inteligente, pensando no negócio. Perfeito, excelente. Se arrependeu de ter pedido para sair, considerando que foi o 2013 do Atlético, ou você achou que foi uma boa, pensando na sua carreira? Cara, não me arrependo hora nenhuma. Assim, tem um escritor que eu curto ler, Taleb, né, Nassim Nicholas Taleb, ele fala de um negócio que marcou minha vida depois que eu li. Nós não podemos avaliar uma decisão depois das consequências dela. Nós temos que avaliar de acordo com o que você tem na hora da decisão, de tomar a decisão, sabe? O que eu tinha naquele momento? A oportunidade de viver um ano diferente, chegando como um reforço num clube da grandeza do Vasco, para jogar uma primeira divisão, com um bom time, sabe? Sendo um cara que era uma prioridade do Vasco naquele momento. Os caras me ligaram desde outubro para ir para lá, sabe? Com uma valorização salarial que eu jamais teria no Atlético, por ser prata da casa. E aí, por outro lado, ficar no Atlético sem saber que seria campeão da Libertadores e tendo 2012 como uma referência, sabe? Pô, eu não vou jogar. Se em 2012 não tinha Libertadores, eu não joguei, agora em 2013 eu não vou jogar, sabe? Na minha cabeça estava claro que isso aconteceria, ou eu jogaria um jogo ou outro, entendeu?
E ainda entra essa questão financeira também. Meu salário no Atlético, para eu chegar no que eu ganhei no Vasco, pô, eu tenho que fazer chover. E isso não ia acontecer, ainda mais com o Maluf lá. Então, não me arrependo hora nenhuma, cara. Perfeito, excelente, muito legal a sua resposta. Tem pontos realmente que precisam ser considerados. Depois que acontece, é outra avaliação, mas na hora faz todo sentido. E chega para 2013 o Josué ainda, né? Que é um cara, pô, currículo absurdo. Aliás, para mim, para muita gente, né? Pode falar. Tinha o próprio Rosinei também, que voltou. Rosinei foi bem na final, inclusive, contra o Olímpia. É. Cara, pra mim, nós vamos falar dos jogos de Libertadores aí do lado do torcedor do Felipe, como que você acompanhou os jogos contra o Olímpia, etc. Mas pra mim, o melhor em campo contra o Olímpia, inclusive, foi o Josué. O que ele jogou aquele dia foi uma brincadeira. Parecia que tava jogando uma pelada, assim, tava jogando a final de Libertadores. Surreal a experiência, né, a maturidade do cara dentro do jogo. Você falou sobre essa questão de não ter arrependido de sair naquele momento, mas voltando um pouquinho para 2002, agora uma análise mais coletiva do que individual, a análise individual sua faz todo sentido, mas olhando aquele Galo, o que fez em 2002, era um time que a gente ia para os jogos do Independência, eu falo a gente porque você ia jogando, eu ia para assistir como torcedor, a dúvida era de quanto que ganharia, né? Assim, era um time que não perdia para ninguém em casa, era um time que sobrava em casa de um jeito absurdo. Era aquele time, Felipe, que você que estava dentro ali, dentro dos jogos, dentro do vestiário, dentro do dia a dia de treinamento, era uma certeza que ganharia alguma coisa em algum momento? Assim, terminou o Brasileiro, beleza. O Fluminense foi campeão, infelizmente, batemos na trave, mas era aquele time que já fedia a título, assim, cara, isso aqui vai ganhar porque o time é muito bom, o time joga muito e em casa a gente não perde para ninguém. Tinha essa sensação? Sem dúvida, sem dúvida. Era fácil, cara, era fácil. Qualquer um que jogasse, era fácil. Tinha um cara que jogava assim com a gente que eu achava um fenômeno, mas não tinha espaço nesse time. O Escudeiro, ponta esquerda, cara, nos treinos era uma coisa absurda. E ali você via que era, sabe, não tinha como dar errado. O Guilherme e o Escudeiro eram os dois meias do banco, véio. Sabe, era incrível, assim, a qualidade técnica do time, sabe, era muita gente boa. E tinha um jeito de jogar, né? O Cuca teve um mérito absurdo, assim, nesse ano de fazer o time jogar ali. Era uma saída de 3 que não tinha esse nome, né? Mas era, porque o lateral esquerdo baixava para ficar ou o Júnior César ou o Richarlison, o Léo o Hever centralizado e o Léo mais pro lado direito. Cara, potencializava o jogo de todo mundo. Tinha a questão da bola para o jogo casquinhar e o Danilinho, o Bernard, fazer aquele inferno ali na zaga, o Bernard voando. Pô, o Donizete e o Pierre encaixados, o Donizete mais pro lado direito para cobrir o Rocha, que era um monstro no ataque ali, né? E do lado esquerdo o Bernard conseguia fazer a lateral toda. Cara, entrar no jogo era um privilégio esse ano aí. Era gostoso de jogar. Tem até uns amigos meus que me mandam muita coisa de um jogo contra o Figueirense, que o Ronaldinho faz o primeiro gol dele de falta por baixo da barreira no Galo, né? E eu tô na bola junto com ele. Aí os caras me mandam zoando, né? Pô, todo mundo achou que você quer bater essa bola aí. Só que assim, ali, cara, eu era um espectador de luxo, pô. Sabe? Nesse jogo, especificamente, 6-0, fora tudo que esse cara fez, caneta, chapéu e tudo mais, sabe? E o time em si andava junto com ele, né? Era muito... Tanto é que, pô, se não fosse pelo time do Fluminense, que era um timaço também, né? Pô, Deco, Thiago Neves no auge, Fred, Sobis, Diguinho, Cavalieri... Pô, era muito Jean, era muito cara bom também. O Wellington Nem, que era muito bom jogador, pô, o Nem. Muito cara bom, cara. E aí, não foi injusto os caras terem sido campeões, porque eles eram muito bons, mas pensando no Atlético, nós teríamos que ser também, né? A gente jogou jogos ali naquele ano que, pô, os adversários, acabava o jogo, via os caras pedir benção pro Ronaldo, sabe? Era, pô, jogamos contra o Sport fora, 4-1, Figueirense fora, acho que 4-2 ou 4-3, e ele fazendo chover, assim, era lindo, cara. Esse ano aí foi para ficar na memória, assim. Legal aí, demais. E você falou, já era uma, assim, podia não ganhar no outro ano, né? Mas o caminho já estava traçado. O normal era ganhar, né? Tanto que ganhou. Legal demais a análise tática que você faz do time aí, a forma como o time jogava. Eu sei que você gosta de estudar essa parte também, que você está, inclusive, se preparando aí, pensando no pós-carreira. Nós vamos chegar lá, mas acho que eu vou até recortar depois essa parte da entrevista, porque você destrincha aí como que aquele time jogava e a galera gosta
cada vez mais agora de olhar o jogo de uma forma tática. Antigamente era o basicão, né? Você tem 2 volantes que marcam, os laterais são bons, os zagueiros são bons, tem um gênio no meio, 2 caras que correm pelo lado e um centroavante bom vai ganhar. Mas o time tinha funcionamentos táticos, esquema de cobertura, que o Cuca também tem a sua parcela de responsabilidade nesse processo e leva para 2013 e o time ganha o que ganha. Preciso te perguntar um pouquinho mais especificamente sobre o Ronaldinho, porque é o tipo de cara que vale a pena a gente gastar um pouquinho de tempo falando sobre ele. Todo mundo que eu entrevisto que jogou com o Ronaldinho tem uma história legal para contar. Assim. O Renan Oliveira contou que uma vez chegou na Cidade do Galo para pedir uma foto, falando que a mãe dele era muito fã do Ronaldinho. O Ronaldinho falou, pô, não é sua mãe, né? Pra cima de mim, pelo amor de Deus e tal. O que você lembra, assim, do Ronaldo? Tava aqui na minha pauta o jogo do 6-0. Eu vou te perguntar sobre ele, porque o padrasto dele tinha morrido, então era um jogo também com um elemento emocional ali. Quando ele faz aquele gol que ele... Enfim, quem que vai saber se ele tentou cruzar ou tentou dar aquela bola naquele lugar, né? É o Ronaldinho, então você pode esperar qualquer coisa. Mas quando ele faz aquele gol, você é um dos primeiros a abraçar ele ali, vem todo mundo em cima dele. Preciso te perguntar se já tinha um contato diferente no vestiário em função desse lado emocional. Mas o que você tem de história do Ronaldinho? Assim? O que você lembra e o quão de destaque na sua carreira o fato de ter jogado do lado desse cara? Cara, vou começar pelo final da pergunta. Eu não sei mensurar até hoje, assim. Não sei. Muita gente pergunta, muita gente questiona, muita gente quer saber histórias curiosas assim e tal, mas eu acho que eu vivi anestesiado ali, aquele tempo que eu estive com ele, né? Porque quando eu volto em 2014 ele ainda tá. E parece que a anestesia passa e depois toma anestesia de novo, sabe? Que era um negócio de outro mundo, velho. Uma vez eu lembro que a gente tava concentrado, eu concentrava com o Bernard, a gente assistiu um jogo da Champions e era aquele Barcelona que encantou o mundo, né? E aí, deu um intervalo do jogo e a gente ia tomar café, eu acho, né? Lanchar à tarde. E aí a gente descendo assim no elevador e eu, tive um insight assim, eu falei pro Bernard, você tem noção de que esses caras que a gente tá vendo e pagando pau, eles pagam pau pro cara que tá jogando com a gente? Tipo, é muito louco, velho. Pensar que 2 anos atrás, esses caras olhavam pro Ronaldinho da mesma forma que a gente olha hoje, pô. É muito louco isso, sabe? E se esses caras que são hoje fenômenos encontrarem o Ronaldinho, eles vão pagar pau ainda, sabe? Vão falar, cara, esse cara é o Mochave, Iniesta, Messi, Puyol. Você fala, caraca, mano, não é possível, sabe? Então, era tudo muito mágico, assim. Ele tinha uns negócios muito engraçados, assim, de no treino falar... Os caras, tem que treinar, tem que não sei o que e tal. Aí ele falava baixinho assim, treinar pra quê se eu já sei tudo? E ficava na dele, sabe? Tipo assim, ele fala, não era para meter mala para cima de ninguém. Parecia que ele tava pensando alto, sabe? Cara extremamente humilde, velho. Não colocava ninguém para baixo, muito pelo contrário, dava moral assim para nós, sabe? Era um cara extremamente carismático. Não tem nada a reclamar dele, cara. Eu já joguei com muito jogador bem pior que ele, mas que se acha bem melhor, sabe? E é nojento fora de campo e tal. E tem também, qualquer profissão tem, no futebol tem. Eu costumo falar que o de verdade mesmo não é, mas o que acha que é de verdade normalmente é, e isso prejudica todo um ambiente, né? E eu considero que eu joguei com 2 caras de verdade demais no futebol, e os 2 são referências, cada um do seu jeito, mas referências de humildade, de poder de decisão e tal, que Ronaldinho Gaúcho e Juninho Pernambucano. Para mim, 2 caras de padrão acima. Mas uma história dele, assim, engraçada, cara, que uma vez o Cuca tinha o hábito de espelhar o time reserva, fazia a função do time que ia jogar contra, né? E aí ele tinha uma jogada de saída de jogo, que os caras tocavam e já tocavam para trás, ele dominava e dava o lançamento para o jogo, já ganhava a bola de cabeça para a área e dá um perereco ali, né? E aí, cara, nesse dia a gente tava treinando no campo 1, que é aquele campo principal ali, né, da Cidade do Galo. Tinha uma galera, uns meninos que tinham ido fazer excursão, cara, e tava atrás do gol ali, na descida, sabe? E os moleques sentados ali no meio-fio, onde eu assisti muito treino na minha vida, os moleques sentados ali. E aí o Cuca falou assim, ó, o time reserva, quando tocar a bola para trás, todo mundo vai como se não houvesse amanhã, pô, vai pressionar. E eu era o cara que sairia ali do meio para ir pressionar a bola, né? E aí, cara, tocaram a bola para trás assim, não lembro quem foi, tocou a bola para trás e eu fui correndo aqui, ele tipo já dominou assim para frente.
olhou lá o Jô, cara, eu fui com tudo, ele veio e só rolou aqui. Cara, uma caneta maravilhosa, assim, sabe? Deu, tipo, minha perna uma tropeçar na outra, eu caí, assim, e eu voltei todo sem graça. Os moleques que estavam atrás, eu lembro dos moleques por causa disso, eles começaram a gritar, sabe? E eu, cara, que vergonha, velho. E, pô, ele foi desobediente, né? Porque não era essa jogada. Eu fui obediente e me ferrei. E ele foi desobediente e fez o que ele faz, né? E aí, pô, na hora que eu passei voltando assim, aí ele, calma, garoto. Aí eu, sei nem onde olhar, sabe? Tipo, e essas coisas aconteciam, cara. Ele era muito espontâneo, assim, sabe? Vivia uma vida muito simples, velho. E tomar. Não dá pra reclamar nada, assim, não dá pra. Pô, o que ele fazia de mal, ele fazia só pra ele, sabe? Tipo, e não é nem diria que é de mal, assim, coisas que era da vida dele, não, sabe? Era lá, nada que nos afetasse, assim. É impressionante como que todo mundo que fala do Ronaldo fala no mesmo tom, assim, né? Com um cara humilde, tratava todo mundo igual, que não tinha essa de se considerar um cara a mais. E é o que você falou, cara. O cara que é o foda mesmo da parada, geralmente ele é de boa. O cara que é mais ou menos é que se acha, o pica, não sei o quê. E vale pro futebol e vale pra todas as áreas da vida, cara. No jornalismo é assim. O cara que é o bom, o brabo da parada, o melhor de todos, ele é humilde. Tem até uma música do Baden Powell e do Vinícius que eu gosto muito, que é Canto de Ossan, que tem um trecho que fala: o homem que diz sou, não é. Porque quem é mesmo é, não sou. Então é isso, assim, quem é o brabo mesmo fala, não sou não, eu sou de boa, sou igual a vocês e tal, que é o caso do Ronaldinho. Muito foda, muito foda. Essas histórias dele vale a pena ouvir demais. Sobre aquele 6-0, Felipe, que ele fez chover, fez aquele gol antológico, fez gol debaixo da barreira. Tinha ali houve uma conversa no vestiário, ele já tinha falado para vocês a questão do padrasto dele, vocês sabiam que era um jogo difícil para ele por essa questão pessoal, porque quando ele faz o primeiro gol, que é aquele lá que a bola vai no ângulo, né, você vai abraçá-lo, e todo mundo vai, e claramente todo mundo sabe o motivo da emoção, né? Como é que foram os bastidores daquele dia, porque o cara abalado fez o que fez no Independência. Então, cara, por incrível que pareça, ele era um cara muito reservado, sabe? Muito tranquilo, muito tímido, assim, cara. Tanto é que, pô, nesse tempo todo que eu fiquei com ele, eu não soube de nada, assim, sabe? As coisas que ele fazia era na vida pessoal dele. Não tinha nada, assim, que vazava pro clube, né? E nesse dia, eu não lembro como nós ficamos sabendo, mas eu lembro que ele chegou desfigurado na pré-eleição, chegou atrasado. Se eu não me engano, o jogo era 18 horas, era o início da noite ali, num sábado. E aí, pô, a pré-eleição, como a cidade do Galo é longe do Independência, era, sei lá, 3 horas da tarde. E aí, pô, era tipo 3h10 e cadê ele? Eu lembro que o Cuca já tava puto assim, tipo, pô, cadê ele e tal? E todo mundo tinha um certo constrangimento de falar com ele, sabe? Mas ninguém sabia, nós sabíamos, mas ninguém da comissão, diretoria, ninguém mais sabia da morte do padrasto. Todos sabiam da doença da mãe, né? Tinha até uma bandeira da mãe dele, né? A Galocura fez e tal. Então já existia esse apelo com relação à mãe, mas não do padrasto. Nós, jogadores, já sabíamos. E aí ele chegou, cara, desfigurado, assim. Acabado mesmo. Cara, como é que esse cara vai jogar, velho? Não tem condição desse cara jogar e tal. Chegamos no Independência, assim, tipo, ninguém falou nada na preleção, mas os caras estavam putos. Tipo, se fosse um jogador normal, não ia jogar, sabe? Eles iam tirar sem nem perguntar o porquê. Só que não tinha como, né? Disputar com o homem, né? Como é que ia explicar para a imprensa? Aí, cara, ele chegou, pô, aquecemos, como sempre fazemos, e ele tem as manias dele, né? Antes de toda a oração, antes do jogo, ele ia pegar na mão de cada um, sabe? Tipo, pegava, cumprimentava na mão de cada um, aí no jogo ele dava um beijo, né? Tipo, se abraçava assim, dava um beijo no... Pô, é uma relação que os dois tinham legal pra caramba, de irmão mesmo. E aí isso também marcou, né? E aí, cara, ele fez a oração, entramos em campo, aí, pô, cara, fez tudo no jogo, fez tudo. Eu lembro de tudo, assistência, chapéu, caneta, gol, tudo. E aí, pô, o momento que ficou claro que não era um dia qualquer na vida dele foi quando ele chorou, né? Que ele faz o gol e aí ele começa a chorar e eu como eu tava mais perto, eu sou o primeiro a chegar nele. E, pô, ali foi emocionante pra caramba, velho. Todo mundo sabe, esse cara é humano, né? Todo mundo, cara, esse cara é humano. Pô, ele perdeu um padraço, sabe? Tá todo mundo aqui sujeito a isso. Ele não é um super-homem, né? Ele não é um cara que tá acima do bem e do mal em tudo, né? Ele pode estar dentro do futebol, mas na vida não, né? Então, acho que ali caiu uma ficha de todo mundo, assim, pelo menos a minha, né? Eu era muito novo e tal, mas eu já tinha essa noção, assim, de que
pô, no final das contas, ele também é um ser humano, entendeu? E sente, né? Esse dia foi muito legal, assim, que aconteceu. Massa demais. Foi um dia especial, realmente, e o torcedor foi premiado ali, né? O cara tava num momento de luto e fez o que fez. Dando sequência agora na cronologia da história, a passagem pelo Vasco. Queria te ouvir. Foi legal, não foi? Você foi envolvido numa negociação para o Alexandre vir para o Atlético, né? O Atlético estava precisando naquele momento de um centroavante reserva, né? O Jô era o titular absoluto, mas precisava de um cara ali fazer sombra para ele. Então você vai para o Vasco, o Alexandre vem para o Galo. Como que foi esse período no Vasco, assim? Você gostou? É um clube que você tem um carinho ou não te marcou tanto? E por quê? Cara, é impossível, assim, passar pelo Vasco e não dizer que não marcou, sabe? O Vasco é muito grande, né, cara? Popularidade, história, né? Camisa. O vestiário do visitante em São Januário, não sei se é assim hoje, né? Mas naquela época tinha as fotos dos caras que tinham surgido no Vasco. Daí Felipe, Juninho, Carlos Germano, Pedrinho. Cara, só monstro, né? E são caras que marcaram a minha geração. Então, é um clube carregado de história, assim. Vivi momentos bons individualmente e momentos não tão bons, principalmente com relação a rebaixamento, né, no final do ano. Mas o clube passava por uma situação difícil, assim, financeiramente, sabe? Eu lembro que várias vezes eu tive a faca e o queijo na mão para entrar com o pedido de rescisão, porque eu era do Atlético, tinha fechado os 3 meses de salário atrasado e eu tinha, né, eu poderia entrar como na justiça e pegar meu passe, né? E aí na venda do Dedé, eu lembro que eles acertaram um salário, sabe? Era um ambiente muito conturbado, muito turbulento. E aí muita troca de treinador, a diretoria meio desconexa ali, sabe? Era o Dinamite, o Eurico era vivo ainda, tinha uma relação ruim entre eles, né? Porque queriam o poder, queriam ter o clube nas mãos, e aí tinha gente do Eurico dentro do clube, então, enfim, era uma situação difícil, mas fiz bastante jogos lá, tive bons momentos lá, sabe, assim, falando de mim, da minha performance. Cara, foi a primeira vez que eu saí de casa, né? Saí do Galo, saí da minha casa, saí de BH. Então, para crescimento pessoal também foi importante. Só que no final das contas, assim, a gente caiu e isso é ruim, né? Para a carreira e tal. Mas, assim, pensando na experiência que eu tive no geral, eu não achei ruim, não. Eu conto com orgulho, assim. Boa, legal. Sem dúvida nenhuma, ter no currículo uma passagem pelo Vasco, independentemente de não ter sido uma boa temporada coletiva ali, é legal, né? Você falou que trocou muito de treinador e aí veio a curiosidade. Eu te perguntei quem foi o melhor que você jogou junto, tirando o Ronaldinho, porque aí ia ficar realmente injusto para os outros. Você falou, Guilherme, quem foi o melhor treinador que você teve na sua carreira? De você olhar e falar, caralho, esse cara é foda, assim, consegue ler o jogo acima da média. Então, cara, treinador é difícil falar, né? Porque cada um se destaca por uma coisa. Eu falo do Dorival, porque todo mundo já sabe, né? Um cara agregador, é um cara que conhece o jogador, tem o vestiário nas mãos, dificilmente perde, sabe? É um cara justo, tipo, não o vejo como um cara que faz as coisas pensando ali, né? Tendo uma segunda intenção. Eu acho que ele é um cara bem correto, bem coerente. Mas eu trabalhei com muita gente, né, cara? Eu falo muito bem do Paulo Autuori. É um cara que no Atlético não foi tão bem, mas ele foi meu treinador no Atlético e no Vasco. Como ser humano, assim, é o melhor, disparado. O cara que trata todo mundo igual, tem uma didática que inclui todo mundo, sabe? Engloba os jogadores ali de uma forma que todo mundo se sente útil, se sente importante. Ele é um cara mais... O treino dele é muito puxado, mas ele é um cara que te entende, sabe? Isso não é normal no futebol. Por exemplo, o cara foi pai recentemente. Todo mundo sabe que o cara não vai dormir direito, sabe? Ele chegava e ele dava essa opção do cara, pô, se você não estiver muito bem hoje, não precisa treinar, pô, treina uma parte, a outra a gente complementa amanhã, sabe? Era um cara mais consciente, assim. Gostava muito de trabalhar com ele. E, cara, eu peguei um cara, assim, aqui no Botafogo, que me marcou muito pelo feeling, cara. Pela gestão de ambiente, de vestiário e pelo feeling. Tudo que ele falava acontecia e era uma coisa, assim, extraordinária, que é o Paulo Baier. Pô, como jogador,
foi uma carreira que, né, todo mundo sabe. No Atlético eu até brincava com ele, que eu falava você jogou no Galo, eu era menino, criança, e todo mundo te odeia lá, hein? Aí ele, pô, essa época eu era ruim de bola, ele brincava, essa época eu era ruim de bola, depois que eu fui me encontrar. E aí, pô, ele é um dos artilheiros aí dos pontos corridos, líder de assistência e tal, mas o feeling que esse cara tinha para vestiário é um negócio absurdo. Aqui no Botafogo ele chegou, a gente fez junto uma Série C, né, que foi o ano que eu cheguei, subimos, e aí no ano seguinte, Copa do Brasil e Paulistão, classificamos para as quartas de final e tal. Era um cara, assim, que quando eu lembro dele, assim, sabe, parece que não tinha tanta variedade de treino, sabe, conhecimento tático, não sei o quê, mas o cara conhecia de bola e jogador, sabe, ambiente ali. Pô, o que eu posso fazer para esse cara comprar minha briga, sabe? Cara, ele se destaca muito nisso. Não tem uma carreira ainda como treinador, né, de todo mundo falar e tal, mas quem conhece o treinador de verdade é só quem convive, né, quem tá ali no dia a dia. Então, eu posso falar desses três aí. Legal, show de bola. Massa, vamos observar a carreira do Paulo Baier como treinador agora, porque realmente, dentro do campo, a experiência do cara é diferenciada e tem tudo para levar isso para fora do campo também. A gente vai falar mais sobre a sequência da carreira, o Felipe cita aí o Botafogo, ele está no Botafogo de Ribeirão Preto já há algumas temporadas, nós vamos chegar lá. Mas antes, já que nós estamos falando de 2013, como que você observou aquela Libertadores, Felipe? Você estava no Vasco, o que você lembra? Eu sei que você é atleticano de berço, sua família é atleticana, dava para parar para ver todos os jogos, você lembra de ter assistido todos os jogos, o jogo do Tijuana, a defesa do Vitor, você tem alguma história, lembra de onde estava, a semifinal contra o Nils, a final contra o Olímpia, quais são as memórias do Felipe, torcedor que naquele momento era torcedor, mas era atleta profissional de uma outra equipe, né? Então, assim, como é que foi para você conseguir acompanhar aquele Galo campeão da Libertadores? Eu acompanhava, eu assistia aos jogos, tinha muitos amigos ali, né? Era a mesma galera da minha época. Na medida do possível, eu assistia o jogo, mas quando não dava, eu via, melhores momentos, tal, comentários, né, aquela coisa toda. Mas eu lembro de algumas coisas especificamente, por exemplo, no jogo do Tijuana, né, que o Vitor defende a bola com o pé, a minha esposa é muito amiga da esposa do Vitor. E elas tinham ido, a minha esposa tinha ido com ela ao jogo. Ela não morava no Rio ainda, a gente era namorado até então, ela foi com ela ao jogo. E eu tava numa viagem, cara. Tava em voo, assim. E aí, eu lembro que quando eu cheguei, ela me mandando mensagem direto, assim, cara, o Vitor defendeu um pênalti com o pé, uma loucura, tal. Independência parecia que ia via abaixo. E ela falando que, ela assistiu, mas a esposa não conseguiu assistir. Saiu e ficou de costas lá e tal. E foi pela reação dos outros. Então, uma coisa que me marcou, lembro na final, cara, foi em julho, e tinham amigos meus me visitando no Rio. Tinham ido passar, né, uma semana lá comigo, conhecer o Maracanã, não sei o quê. E eles voltaram às pressas, 2 deles voltaram às pressas para ir ao jogo da final, e um primo meu ficou lá. Então a gente assistiu o jogo junto, e esse primo meu, atleticano fanático, louco lá, e a gente no Rio, não tinha ninguém, né? Tipo, atleticano assim, no meu prédio não tinha. E aí, 1h da manhã, acabou os pênaltis, eles gritando lá e tal, e eu, cala a boca, caramba, vão tomar advertência aqui. Ele, não, que isso, você é doido, o Atlético foi campeão da Libertadores, velho. Tipo, porque até então era uma coisa, ninguém pensava, né, cara? Ninguém começou aquele ano ali imaginando que seria campeão da Libertadores, né? O Atlético tinha um brasileiro e só, né? 2 Comebol ali, mas foi muito massa, cara, assim, ter acompanhado e ter torcido por algumas pessoas ali dentro, né? Que eu gostava muito, gosto ainda, e tinham me ajudado muito no ano anterior, né? Então eu acompanhei, fiquei feliz pra caramba, vi a alegria das pessoas próximas a mim e isso valeu demais. Legal demais, porque esse dia foi uma insanidade completa, realmente. Pensando na sequência da sua carreira, você vai para o Vasco, volta, passa rapidinho ali pelo Galo em 14, joga pouco, e aí daí pra frente você tem, eu tava dando uma olhada, Joinville, Náutico, Linense, Londrina, Red Bull, Vitória, Ituano, Brusque, e agora Botafogo já algumas temporadas aí em Ribeirão. Qual a análise que você faz da sua carreira de 14 para frente? Qual clube que você mais gostou de jogar? Eu sinto que você tem um orgulho bem legal de estar no Botafogo hoje, da sua trajetória aí. Como que você avalia essa sua carreira pós-Atlético, depois que o cordão umbilical foi efetivamente rompido ali?
como que você faz a sua análise de carreira daí para frente e fala um pouquinho do seu momento no Botafogo também. Então, cara, eu vivi analisando a carreira em si, assim, eu começo a lembrar de algumas coisas que me prejudicaram, assim. Algumas por decisão minha, eu acho, sabe? E outras porque nem tudo dependia de mim. Assim, eu cortei o cordão umbilical do Atlético no final de 2016. Por várias vezes eu tentei a rescisão, por várias vezes eu fui franco com os caras de que eu não queria mais ficar, sabe? Eu sabia que eu não ia jogar mais, porque, pô, os caras eram, tipo, tinham sido campeões da Libertadores. Em 2014 eu via que não ia ter oportunidade, tinha muito cara bom. Você falou do Josué, cara, eu treinava no time reserva com o Josué. Para mim, ele é, vou dizer muito melhor, mas ele é melhor que o Pierre e o Donizete. Assim, na minha cabeça, sem discussão. E aí depois veio o Rafael Carioca ainda, que, pô, joga muito também. E eu já tava sem ritmo também, sabe? De todos eles, eu era quem tava pior, quem tinha menos chance de jogar. E aí, pô, se eu jogasse um pouquinho mais para frente, que eu tenho condição de jogar, tinha o Dátolo, tinha o próprio Guilherme voando. Pô, cara, eu sou realista, né, velho? Eu olhava e falava, eu preciso jogar, tenho 23 anos. Eu ia para todos os jogos, sabe? Ficava no banco, não entrava, então poderia estar acomodado. E aí eu brigava que queria sair e o Levi não deixava, não, você é importante, você tá aqui e tal, daqui a pouco vai ter uma oportunidade, não sei o quê. E o Maluf é a mesma coisa, e o tempo passando, e eu agoniado, porque eu tinha vivido aquela experiência de ter ido pro Vasco e não achei ruim. Tanto é que quando eu voltei do Vasco pro Atlético, eu voltei a pedido do Paulo Autuori, porque ele assumiu o clube em 14 e ele tinha sido meu treinador em 13. E eu só voltei porque ele me pediu e havia a questão das férias de quem disputou o Mundial, né? Então eu iniciei a temporada ali, a pré-temporada do Mineiro, com alguns outros caras, né? Então eu fui importante naquele início, sabe? Mas eu sabia que depois que os caras voltassem, se integrassem e tal, ia ser difícil demais, cara. E aí eu brigava, querendo sair e tal, e aconteceu isso. Chegou mais pro final do ano, eu via que o mercado ia fechando, porque eu sem jogar e tudo mais, e aí pintou a oportunidade de eu ir pro Joinville. Hoje, o Joinville está numa situação que ninguém dá muita moral. Mas ali era um time candidato a subir da Série B para A. Entendo que há uma distância muito grande entre Atlético e Joinville. Só que naquele momento eu só pensava em jogar, em voltar a jogar, sabe? E é a oportunidade que eu tinha. Pô, fui lá, joguei bem, fomos campeões, subimos e fomos campeões. E lá eu renovei para jogar a Série A de 2015. Que seria um mercado bom demais de novo, né? Série A. Só que houve um imbróglio entre o Atlético e o Joinville e acabei não indo. Final de 2014. No início de 2015, eu tive algumas coisas para ir, coisas boas também, e o Atlético não liberou porque queria me usar de moeda de troca. Eu estava ali no mercado, eles queriam às vezes jogar, né, pegar algum jogador e tal, e me usar. E nada disso se concretizou, cara. E aí chegou, tipo, já tinha começado a pré-temporada, eu não estava treinando com o elenco, e aí tive a oportunidade de ir para o Náutico, que é o treinador que me queria, era um mercado bom de série B, assim, até naquele momento estava dando um passinho para trás, mas eu sabia que eu ia jogar e tal. Enfim, fui para o Náutico. No ano seguinte, a mesma coisa. Eu queria sair, mas tinha mais um ano de contrato. Como eu tinha ido bem no Náutico, podia ser uma moeda de troca. Acabou que o cenário foi igual, só que estendeu mais. E aí os clubes que já tinham contratado não me queriam mais, né? Porque já tinha fechado o plantel. E aí eu fui, cara, no final de janeiro, fui jogar o Paulistão pelo Linense, porque o treinador também me queria e tal, e acabei indo. E ali talvez tenha sido um momento ruim, porque era Série A1 do Campeonato Paulista, é um bom mercado, boa visibilidade e tal, mas já dá uma queda na questão do tamanho do clube, né? Nada contra o Linense, mas eu imagino que todo mundo esteja entendendo o que eu estou dizendo. E aí, quando eu volto do Linense, tendo jogado o Paulistão, aí eu fico mais tempo tentando ser usado como moeda de troca, que foi na janela ali, e era o Aguirre, o treinador. Até que só no segundo semestre que eu vou para o Londrina. E aí eu vou bem no Londrina, faço um bom ano, uma boa Série B, a gente quase sobe, e aí acaba meu contrato no Londrina e no Galo. Cara, ali para mim foi um momento mais importante da minha carreira. Por mais que eu tenho carinho pelo Atlético, gosto do clube, tenho um profundo respeito,
Ali eu já não queria nem mais ouvir falar de Atlético, velho. Porque, pô, todo ano era a mesma coisa, sabe? Ah, mas tem contrato. Ah, mas o Atlético tem que liberar. Aí os caras iam em outro, sabe? Pô, mas até o Maluf atender o telefone, já contratava outro. E aí eu ficava, sabe, naquele limbo, velho. E isso foi me deixando cada vez mais decepcionado com a instituição. Só que hoje eu entendo, não é a instituição, né? Eram as pessoas que estavam na instituição. E aí, pô, dali em 2017, melhorou muito minha vida, porque eu pude decidir para onde ir, tinha propostas legais, porque eu já estava livre, né? E aí eu decidi ir para o Red Bull. Pô, era o Alberto Valentim o treinador, ele que me ligou, estrutura fenomenal, tudo muito bom. Falei, cara, vou jogar um Paulista, voltar para o mercado bem, e dali eu vou jogar a Série A de novo, que essa é a minha vontade. Dito e feito, joguei, fui para o Vitória, joguei mais 1 ano e meio no Vitória. E aí, quando eu saí do Vitória, eu passei 1 ano, cara, fui num projeto no Japão, depois fui para a Espanha, acabou que não joguei nenhum dos dois, deu tudo errado. E aí, quando eu volto no final de 2019, essa história de 2019 ela é mais longa, nem vou entrar no mérito, mas um dia a gente pode conversar sobre isso. E aí, em 2019, quando eu volto no final do ano, o Ituano abre as portas para mim. Eu, 1 ano sem jogar, cara. Se não tive lesão, não tive problema nenhum. E os caras acreditaram em mim, sabe? Foi só um projeto que deu errado e eu acabei me prejudicando. Vou pro Ituano, jogo 1 ano e meio lá, decido sair porque eu queria voltar para o mercado melhor, jogo a Série B no Brusque. E aí, quando eu saio do Brusque na Série B, foi joguei 20 jogos na Série B lá, um número bom, assim, razoável para bom. E aí eu tive a oportunidade de vir para cá, cara. E aqui, pô, casou a minha vida pessoal com a minha vida profissional, né? Construí uma identidade aqui no clube. Sou um cara que tem o respeito das pessoas da instituição, se não por algumas outras assim que passam pela instituição, mas no geral, sei que eu tenho uma relação legal, assim, sabe? Com os funcionários, com a torcida, com tudo que a gente viveu aqui. E aí eu tô no meu 3º ano aqui e vamos ver o que vai acontecer, mas é um clube que eu tenho muita gratidão também aqui, sabe? Depois do Atlético, talvez esse seja o clube mais importante assim, na minha carreira. Você falou que a história é longa, mas a entrevista já está muito longa. Eu sei que você está curtindo o papo, porque dá para ver na sua cara, e eu estou gostando também. E esse quadro é um quadro para entrevistas mais longas mesmo. É para aquele cara que é o psicopata da bola, que quer ouvir os detalhezinhos. Então, vou te pedir para resumir, porque senão a gente vai falar meia hora só disso. Mas o que aconteceu? Porque eu não tinha reparado, sendo bem sincero, e você já deve ter percebido pelo nível das minhas perguntas, que eu estudo o entrevistado, né? Não são perguntas superficiais, mas eu não tinha reparado que você tem 1 ano no meio da sua carreira, numa idade ótima, ainda sem problemas de lesão, que você não tem nenhuma partida, que é 2019. Resumidamente, o mais resumido que você conseguir, o que aconteceu? Foi barca ruim de empresário? O que rolou que você foi para a Europa e acabou não jogando? Cara, foi o seguinte, eu saio do Vitória no final de 2018 e eu sempre tive o sonho de jogar na Europa. Sempre tive. E eu tinha a possibilidade de ter o passaporte comunitário já em curso. Para sair, sabe? Tava naquele momento assim que, pô, agora falta só uma assinatura de um cara lá para reconhecer a minha nacionalidade e tal, beleza. Quando acaba o ano, eu converso com o meu empresário, eu tinha algumas propostas, eu tinha jogado 2 Série A no Vitória, então eu tava bem no mercado, tinha algumas propostas para jogar Série B, Paulistão e tudo mais, até propostas boas, mas eu falei com ele, cara, agora tô com 27 para 28 anos, é a hora de eu realizar meu sonho. Vamos focar em conseguir uma coisa para fora. Né, vamos tipo, não é chegar simplesmente dizer não, porque não dá. Não é isso. O meu foco agora é jogar fora. E, cara, eu sempre fui muito corajoso na minha carreira, sabe? Desde a vez que eu acabei de falar, né? Que eu chamei o Cuca e falei, cara, não quero mais ficar acomodado aqui. Eu quero sair, quero viver. Até hoje, com 33 anos, eu tenho esse perfil. E naquela época eu pensei dessa forma. E aí apareceu um negócio de um cara com um pré-contrato para eu ir para o Raio Vallecano. Pô, maravilhoso. Estava na Série B da La Liga, mas era um clube maravilhoso. Eu saindo da Série A do Brasil, ia casar direitinho ali. Né? E esse cara trouxe o pré-contrato, mas existia a necessidade de vagar um estrangeiro para eu ir em janeiro. E aí, cara, não vagou esse estrangeiro. E meu pré-contrato ele ficou para julho. Eu tinha a possibilidade de jogar um Paulistão ali, né, um campeonato estadual, e depois do estadual sair e ir para o Raio Vallecano, ou de ficar. E esse cara era um japonês,
e estava intermediando o negócio. E ele falou, cara, não vai jogar, você já tem o pré-contrato, tá tudo certo, fica treinando e a parte, né, sozinho e tal, e no segundo semestre você vai. Falei, beleza. Mas treinando onde, Felipe? Desculpa, você estava no Brasil, você foi pro Japão, treinando onde? Não, até então eu tava em BH. Tava BH. na minha casa, treinando, nem tinha casa, cara. Morava, pô, uma confusão, claro, na casa do meu sogro, na casa do meu pai, era tudo muito incerto. Aí, nesse momento, começou a dar uma coisa na minha cabeça, né? Cara, eu preciso jogar bola. Eu treino, porra, fazia tudo, mas não jogava bola, sabe? Porque tinha medo de me machucar, né? Jogar amador, essas coisas, não ia fazer isso. Mas eu precisava jogar bola. E aí eu conversei com esse cara lá já no final de março, eu falei, cara, eu não aguento mais, pô. Fiquei janeiro, fevereiro e março praticamente treinando sozinho. Tô ficando maluco aqui. Ele falou, então vou te trazer pro Japão. Eu vou te colocar para treinar num time de primeira divisão aqui. O diretor é amigo meu, você vai ficar treinando aqui até dar o tempo. Falei, perfeito. Minha esposa pode ir? Pode. Demorou, tá tudo certo. Tirei meu visto e fui. Cara, fiquei treinando um mês ali no Júbilo Iwata, que é um time massa, assim, numa cidade legal, muitos brasileiros e tal. Pô, eu gostei pra caramba. Chegou no dia que eu virei pra ele assim, ele morava em Tóquio, ele foi me visitar lá. Falei, cara, eu quero ficar aqui. Eu não quero ir pra Espanha. Eu gostei demais do Japão, os caras gostaram de mim. Só que assim, na cabeça dos caras, eu era como se fosse sei lá, um jogador que tava subindo da base, sabe? Eu não tinha contrato, eu participava de todos os treinos, cara, tinha dia que eu treinava no time titular, velho. E eu não entendia nada, os caras não entendiam nada, só que eu não podia jogar, aí eu não ia relacionado pro jogo e tal. Mas era um ambiente muito massa, assim. Aí ele virou para mim nesse dia e falou assim, não, cara, você não pode se apequenar, você é um jogador, tem que jogar na Europa. E aí ele brigou com o diretor lá, porque o diretor viu que era uma situação já insustentável, já estava um mês. Eu não sei o que ele tinha falado a priori, mas um mês assim, e eles tinham um risco, né, cara? Se eu tivesse uma lesão ali, eles iam ter que assumir. Como assim? Um jogador profissional tá aqui brincando aqui, né? Não podia aparecer na imprensa, aquela coisa toda. Aí eles brigaram, ele e esse diretor, e eu fui para um time que esse cara tinha de 5ª divisão no Japão. Porque não valia a pena eu voltar para o Brasil e do Brasil ir para a Espanha. Era melhor eu ficar nesse time treinando e tal, fiquei. Mais uns 2, 3 meses. E aí quando eu cheguei, pô, deu a hora de eu ir para a Espanha, fui para lá. Quando eu cheguei lá, cara, ele entrou, tipo, já estava tudo certo para me apresentar, começar a treinar. Esse cara me deixou lá, enquanto estava saindo o meu passaporte. Tipo assim, já estava eu não precisaria mais ocupar a vaga. Os caras falaram, então espera para assinar o contrato como jogador europeu, com dupla cidadania. Você fica aqui treinando. Olha só, o clube fez tudo, cara. Eu sou muito grato ao Raio Vallecano, cara. Tipo, não joguei lá, mas os caras foram muito ponta firme comigo, assim. Levaram a minha esposa, alugaram um apartamento para mim. Tipo, me deram um profissional do clube para me treinar sozinho, até a minha cidadania sair. Eu treinando no clube e tudo mais. E aí, pô, usava o estádio. Pô, treinava sozinho no estádio, porque no CT tinha imprensa sempre. E eu não podia aparecer para a imprensa, todo mundo ia questionar e tal. E os caras estavam segurando, e eu com pré-contrato assinado. Cara, consegui a minha cidadania. E quando eu voltei com a minha cidadania nas mãos, os caras me contaram que tinham entrado em desacordo com o cara que tinha me levado. Um problema entre eles, que não tinha nada a ver comigo. Eles falaram, cara, não tem nada a ver com você, é um problema entre eles, o presidente do clube e esse cara, mas vai respingar em você. Isso já era, tipo, outubro. Aí eu, pô, ainda tentei, né, conversei com os caras, falei, pô, velho, olha o que vocês fizeram por mim, vocês trouxeram a minha esposa, alugaram apartamento, rasga tudo isso aí, faz um outro contrato comigo e a gente, né, dá sequência aqui, eu não tô preocupado com dinheiro e tal. E, cara, de verdade, o que eu ia ganhar lá no primeiro ano, e eu só tinha esse ano, né, era menos do que eu ganhava no Vitória. Então, assim, eu não fui para lá para ganhar dinheiro, eu fui para lá para realizar um sonho. E eu confiava muito de que se eu fosse lá jogar uma temporada, eu ia renovar bem. Aí sim eu ganharia dinheiro e abriria mercado e tudo mais. Aí os caras, pô, gostaram da minha atitude, né, de ter, pô, bancado, mas já não tinha mais jeito, porque o clima ficou meio estranho e tal. Aí, em resumo, foi isso, velho. Aí voltei, pô, no final de outubro, início de novembro. Aí já tinha cumprido a temporada no Brasil, já não tinha mais jeito, e aí fui pro Ituano para jogar o Paulistão do ano seguinte, né? E aí também é um clube pelo qual sou muito grato, porra, abriu as portas, me respeitou muito. Pô, a minha história no Ituano é muito legal, Guilherme, porque assim,
cheguei como um cara totalmente desacreditado pela minha história, porque essa história é uma história de filme, né, velho? Tipo, muita gente duvida, fala, pô, como assim e tal? Mas, cara, eu conto, eu vivi e faz parte da minha história, né? E quando eu chego no Ituano, eu chego em baixa, totalmente. Os caras acreditam em mim, me dão um contrato de risco, assim, e eu saio do Ituano como capitão do time, como o cara que tinha mais jogado, né, naquele ano ali, 1 ano e meio depois. Pô, chego lá para jogar, cara, adoro as pessoas, todo mundo me respeita muito. Foi sabe, um recomeço, assim, de carreira bem legal, assim. Eu gosto muito do clube e sou muito grato a eles. Ituano é um clube bem organizado. O interior de São Paulo tem muito time muito organizado, né? Tem dinheiro, paga bonitinho, tem estrutura, CT, tem bastante clube legal realmente no interior de São Paulo. Legal demais, uma carreira que tem boas histórias, por isso que eu gosto desse quadro, assim, e grande parte da minha audiência fala, cara, é o melhor quadro do canal disparado, porque esses jogadores que às vezes falam menos, pelo menos nessas entrevistas longas, assim, de repassar a carreira, tem histórias tão legais quanto, ou até mais legais, pensando na qualidade da história, do que os grandes ídolos do futebol, que já contaram a mesma história 30 vezes, então é o grande charme desse quadro para mim, é esse, e te agradeço muito pela resenha, porque foi muito boa. Agora, realmente caminhando para a parte final da nossa conversa aqui, como é que tá hoje, assim, Felipe, o plano de carreira? Você tá com 33, tá bem já há alguns anos no Botafogo, jogando, números legais, uma sequência de jogos. Você pensa em jogar até quando? Tem uma meta, não tem? Pra gente falar primeiro desse lado ainda como atleta, para depois eu te perguntar sobre o pós-carreira, porque eu sei que você se prepara muito para ele também. Então, cara, hoje eu vivo um dia após o outro, assim. Eu acho que é o ideal, né, para qualquer profissional assim do futebol. Porque as coisas mudam muito rápido, não depende só de mim, né? Eu acho que eu tenho muita lenha para queimar ainda pelo que eu vejo nos treinos, pelos meus números, assim, pela forma como eu consigo ainda me recuperar de um dia para o outro, sabe? Que é a maior dificuldade que os atletas mais velhos têm. Por toda essa bagagem, né, que a gente está falando aqui, sabe? Eu acho que não tenho certeza que eu ainda agrego bastante aos lugares, né, por onde eu passo, porque são histórias genuínas, né? Coisas verídicas e que eu acho que ajudam muito, principalmente quem está começando. E dentro de campo, mais ainda, sabe? Me torna um profissional melhor a cada dia, um jogador mais tarimbado, assim. Então, eu tenho vontade de jogar pelo menos uns 3 anos, mas, né, como eu te disse, um dia após o outro. Estou vivendo para me planejar conforme as coisas que forem aparecendo. Ainda não conversei sobre renovação aqui no Botafogo. Esse é o meu 3º ano. Não sei se eu vou ficar. E aí, ano que vem, vou decidir meu futuro, né? Ver como as coisas vão acontecer. E hoje tenho esposa, tenho filho. Nem tudo depende só de mim, né? Valorizo muito o convívio com eles. Me sentiria mal se tivesse que começar a rodar sem eles, sabe? Pela questão da estabilidade, tempo mais curto de contrato. Isso faz a diferença, sabe? Acho que isso me deixa até no dia a dia mais entusiasmado para continuar jogando, para, né, continuar performando bem, sonhando dentro do futebol. Enfim, basicamente é isso. Agora, sobre pós-carreira, não sei se você vai pode emendar, fica à vontade. Eu tava dando uma olhada ali, até no seu Instagram, na bio ali, você é um cara que já se preparou bastante ali pro pós-carreira, né? Já fez curso, é formado em administração. Qual que é a sua ideia? O que você pensa aí para depois que aposentar? Então, cara, eu devia ao meu pai uma graduação, né? Por tudo que ele investiu em mim. E aí eu comecei a graduação por dois motivos. O primeiro era ter o que fazer, que eu era sozinho lá no Rio, não tinha muito o que fazer e tal, e muito tempo ocioso. Então comecei ali e terminei para dar esse presente pro meu pai. Só que no final, pô, só eu lucrei, né? Hoje eu sou graduado em administração porque consegui levar o curso até o final e formei. Isso em 2017. Depois disso, cara, fiz um MBA da FGV com a FIFA, que alguns outros caras fizeram, até o Kaká era da minha turma. Aí formei nesse, fiz curso da Universidade de Futebol, fiz curso do Felipe Ximenes, né, que é um cara que fala muito sobre gestão de futebol. Fiz o curso da CBF também, de gestor executivo. Agora fiz um curso fiz um curso da Comebol também, de gestão técnica do futebol. Cursos mais curtos, assim, abordam basicamente os mesmos temas, mas são legais, assim, né,
ver, conversar com outras pessoas, ter novas ideias, entender como as coisas acontecem em outros lugares também, né? Acho que isso tem enriquecido assim, a minha visão do futebol, principalmente nessa questão de gestão. Mas agora, esse ano, eu decidi sair um pouco desse meio, estudei, fiz um curso de pós-graduação em psicologia, que não tem muito a ver, mas tem, né? E é uma área que me interessa, porque eu acho que é uma área muito pouco explorada dentro do futebol. Muito se fala sobre o psicólogo do esporte, mas a minha visão, ela vai além disso, vem antes disso. Né? Eu acho que todo atleta, todo ser humano, na verdade, mas todo atleta precisa de um psicólogo clínico, na minha visão, sabe? E quanto mais longe o cara está na carreira, maior a necessidade, porque antes de um jogador, e o psicólogo do esporte ele trata do jogador, antes do jogador vem o ser humano, vem um irmão, um amigo, um pai, um cara que talvez tenha sofrido alguma coisa na infância, na adolescência, traumas, perdas, desilusões, enfim. Hoje tem muita gente falado sobre depressão, sobre, né, problemas de ordem mental, assim, né, psicológica, mas para tratar essas coisas eu acho que é necessário um profissional adequado, sabe? Não só o apelo, né? Tipo, o cara foi afastado por isso, tem que olhar isso, Simone Biles, mas e aí, sabe? O que se tem feito nesse sentido? Então eu procurei ir para essa área, até concluir agora essa pós. E, cara, eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender, de ler, coisas voltadas para a gestão, mas não tenho vontade de ser treinador. Gosto muito da parte tática, conversamos aqui, né, um pouco sobre isso, mas eu não tenho vontade de ser treinador, não tenho esse sonho, assim. Se for para trabalhar no campo, é algo mais interno, sabe? Que me dê uma estabilidade maior, uma possibilidade de fazer um trabalho de mais longo prazo, assim, sabe? Não ficar nessa loucura que é o treinador no Brasil, né? O cara dura 2, 3 meses, já tem que mudar, muda de lugar, muda de cidade, muda de elenco, isso eu não quero. Talvez mais essa área de gestão. Isso se eu ficar no futebol também, né? Porque não sei também até que ponto eu vou ser importante em outra função, entendeu? Às vezes a gente tem essa ideia, mas nem sempre se encaixa, né? Claro, sem dúvida. E você é um cara que claramente tem uma cabeça muito boa e estudou, se preparou para entender que o mundo é muito mais do que o futebol, né? Porque o que mais tem aí, a gente observa isso no dia a dia, ex-jogador que acha que o mundo é o futebol, cara. E o cara aposenta, às vezes muito novo, às vezes não teve uma inteligência até com a grana que ganhou, e o cara não sabe fazer mais nada na vida além de falar de bola. E aí realmente tem muitos casos, assim, o cara que até ganhou bem, teve uma grande carreira e se perde depois, né? Porque o mundo é muito mais do que isso, sem dúvida nenhuma. Excelente sua resposta, bem completa. Para a gente fechar, eu senti, assim, você pode me corrigir se eu estiver errado, que você tem sim um carinho pelo Galo, mas que as questões que aconteceram na sua carreira deram talvez uma esfriada nessa relação. Não é aquela paixão avassaladora que talvez tenha sido um dia, quando começou a jogar, quando realizou o sonho de moleque. Então eu queria te perguntar como que é hoje a sua relação com o Atlético, assim. Você ainda se considera torcedor do Galo hoje? Ou é um clube que você olha apenas com carinho? Você para ver jogo do Galo? Não para? Como que é o Felipe atleticano ou o Felipe que teve a sua trajetória vivida por muitos anos dentro do Atlético, considerando o período inteiro desde a base, né? Então, pouca gente sabe que existe um grupo dos imortais, né, do Galo, não sei se você sabe disso, do Instituto Galo, e aí tem os imortais. Cara, e eu tô nesse grupo, né? Porque, se eu não me engano, são jogadores que fizeram mais de 50 jogos no profissional ou profissionais com mais de 15 anos de casa. E eu te confesso que depois do dia que eu fui incluído nesse grupo, a minha relação com o Atlético, enquanto instituição, melhorou muito, sabe? Voltou a ser uma parada bem mais legal. Quem que tá no grupo, Felipe? Só de curiosidade. Deve ter uns antigão, mas tirando os antigão. Só monstro sagrado, velho. Pô, eu vejo ali, às vezes, João Leite, Marques, Paulo Roberto Prestes, Reinaldo, Euler, o Reinaldo, Marinho. Pô, tem muito cara, velho. Muito cara legal, assim, sabe? Mais da minha época. Tem o Vitão, tem o Léo Silva. Acho que o Donizete tá também. Isso é um grupo de WhatsApp? Cara, tem um grupo no WhatsApp, né? E é uma galera, assim. Então tem encontros, tem eventos. Pô, eles
eles mandam camisa direto, sabe? Pô, camisa às vezes personalizada. Nós temos ingresso para os jogos. Pô, é muito legal, cara. Todo jogo tem ingresso para nós. Acesso ao Labareda, acesso à Vila Olímpica. Pô, que legal, cara. Legal demais. Tem uma ajuda, assim, com relação a quem está passando mais dificuldade, por plano de saúde, por preço mais acessível. Cara, é muito legal mesmo, assim. E eu tô nesse grupo, cara. E, pô, imagina, um moleque que sonhava em ser um jogador de futebol, pô, joga no clube do coração, tá do lado ali, pô, hoje tem convívio com gente, pô, que eu torci na arquibancada, sabe? É muito legal, cara. É muito gratificante, assim, pensar nisso, sabe? E, às vezes eu acho que a minha carreira, pô, se a minha carreira acabar hoje, ela valeu a pena por todos esses sonhos realizados, entendeu? Então, voltando aqui ao que você perguntou, eu não soube separar. Eu acho que isso é natural durante um tempo, o que é o Atlético e o que são as pessoas que fazem o Atlético. O Atlético, velho, é grande demais, cara. O Atlético é grande demais. É um clube de, porra, de 116 anos. 116 anos. Uma história maravilhosa, sabe? Pô, marcou a minha infância, marcou a minha adolescência, a minha juventude. Pô, eu tenho mais tempo dentro do Atlético do que fora do Atlético na minha vida, sabe? Então, pô, eu gosto demais do clube. Só que eu não sou torcedor de arquibancada mais. Eu sou jogador de futebol, entendeu, cara? Talvez, quando eu parar de jogar, eu leve meus filhos, sabe? Eu quero conhecer a arena, eu quero contar para eles o que é o Atlético, eu quero mostrar os vídeos, eu quero contar as histórias de quando eu joguei no Atlético, na base, no profissional. Cara, tem muita história. Eu joguei todos os campeonatos de base que você imaginar, cara. Tipo, aqueles que a gente fica alojado em escola durante 20 dias comendo, pô, comida de prisão, sabe? Que era um negócio louco, assim, até jogar nos melhores lugares, jogar Libertadores. Só que eu acho que poderia ter sido, chegando no Felipe Souto, jogador, poderia ter sido um pouco melhor, sabe? Essa questão da gestão da carreira, assim. Seria, por exemplo, o que aconteceu com o Bernard. Venderam na hora certa, depois ele voltou agora também na hora certa, sabe? Eu acho que foi uma gestão legal, entendeu? No meu caso, não vou dizer que eu teria a mesma carreira que o Bernard teve, né? É um cara que tem qualidade demais, bem mais qualidade que eu e tudo mais. É outra posição e tudo. Mas seria uma parada mais legal. E isso aconteceu com outros caras também, sabe? Pô, o próprio Renan Oliveira, o Renan Ribeiro, caras que surgiram muito bem, contribuíram demais em momentos cruciais do clube e acabou acontecendo isso. Agora, pô, nada apaga o que eu senti, né? E o que eu ainda sinto, entendeu? Pelo clube, pô, acompanhar os jogos, torcer. Dentro do Botafogo aqui tem muito mineiro aqui, sabe? E a resenha é essa, pô, quem torce pro Galo, quem torce pro Cruzeiro. Pô, o Galo ganhou, você viu o Galo, não sei o quê, sabe? Tem isso, é lógico que tem, sabe? E é uma parada legal porque é genuíno, sabe? Não foi aquele negócio forçado. Eu saí e continuei torcendo e tal, não. Eu tive fases, né? E hoje eu entendo que o clube é muito maior do que as pessoas que estão nele. E é isso que está na minha cabeça, assim. Perfeito, perfeito, sem dúvida nenhuma. O que você passou, eu como jornalista passei, acho que menos, né? Bem menos, porque eu não trabalhei pro clube, mas cobri o Atlético por muitos anos e tive problemas com pessoas que estavam no clube, até que ponto é a pessoa, até que ponto é a instituição, porque quando a instituição tá ganhando, aquele cara ali também tá levando a boa dele ali, você tá puto por causa disso, mas é a instituição que você torceu desde moleque, eu sei que é difícil separar, mas depois de um tempo também consegui, assim, e hoje torço pela camisa, né, entendi que eu cubro as pessoas enquanto jornalista, cubro o treinador, o jogador, o dirigente, o dono agora, mas torço pela camisa, então quando a gente entende isso, fica mais legal de torcer, porque o sentimento do torcedor que torce pela instituição, ele é mais forte do que qualquer coisa, qualquer relação humana, sem dúvida nenhuma. Pô, Felipe, cara, espetacular assim, a sua entrevista, pode falar. Só para complementar esse tema, antes da gente começar a entrevista, eu estava assistindo uma entrevista do Marques ao Charla Podcast, sabe? Eu gosto do conteúdo dos caras, os caras estão em BH aí essa semana, e aí, cara, quando eu vi Marques, velho, pô, automaticamente eu lembrei de muita coisa massa, pô, sabe? E é uma parada que nada vai apagar, entendeu? Eu lembro quando o Marques voltou em 2005 pro Atlético, velho. Atlético São Caetano, no Mineirão, e era um jogo que a gente trocava latinha de Nescau, pô, pelo ingresso, lembra?
Mineirão lotado, esse cara vai e faz, acho que 2 gols, o Atlético perde 3-2, pô, pro São Caetano em casa, uma loucura, foi o ano que caiu, mas o Marques voltou a jogar, e antes eu lembro de eu ir num moleque no Mineirão, pô, Olê Marquês, né, e aí, cara, olha que massa, no final da carreira dele, eu treinava no profissional, e aí eu lembrei muito, eu até comentei com a minha esposa, que no dia a primeira vez que eu treinei com ele, ele me pediu a bola. Eu lembro que eu travei assim, ó. Eu fiquei, caraca, o Marques me pediu a bola, pô, pelo meu nome. E cara, eu cheguei em casa, liguei para todos os meus amigos, meus primos, todo mundo, falei que vocês não têm noção, velho, o Marques. E aí, nessa entrevista, ele tava lembrando de muitas coisas. Pô, quando o Galo tirou o Cruzeiro em 99, 2 jogos nas quartas de final do Mineiro, do Brasileiro, e eu lembro como se fosse hoje, o Guilherme fazer gol de peito. Caraca, bicho. Guilherme era sinistro demais, né, Felipe? Tá maluco. Meu primeiro ídolo, assim, meu ídolo de infância é o Guilherme, sem dúvida. Então, e aí, cara, você vê esses caras falando como falam e tal. Eu vou lá no Felipe torcedor, sabe? E falo, cara, o Atlético é muito maior do que as pessoas, entendeu? E é muito maior. A gente fica tentando, né, elencar ali os ídolos e tal, pô, Hulk, Reinaldo, Vitor, não sei o quê. Os caras são muito grandes, mas o Atlético é muito maior que todos eles, entendeu? Claro. E por tudo isso. Pô, nós estamos falando de 99, 25 anos atrás, pô, sabe? E eu era um moleque, você era um moleque, hoje a gente já é adulto e tá, sabe, lembra disso como se fosse... Então, é muito... Quando você tem uma relação assim com o clube, nada apaga, entendeu? Só que, como eu falei, eu sou profissional, eu tenho que saber o limite disso até o momento que eu, pô, não tiver mais no futebol, né? E aí, pô, aí tudo volta a ser como, né, como foi... Meus filhos vão torcer pro Atlético, sabe? Enfim, são coisas que marcam e nada pode apagar, né? Sem dúvida. Seus filhos e você também, pô, você tá novo demais. É porque o futebol dá essa ilusão de que o cara tá com 33, já tá caminhando para um fim de carreira. Pô, você vai parar aí, velho, com 36, 37, 38, você tem uma vida pela frente, você pode voltar pra arquibancada, pode começar outros negócios, dar errado, começar de novo, dar certo, estudar outra coisa. A vida é muito longa, é curta e longa ao mesmo tempo, mas vai dar tempo de você curtir muito o Galo como torcedor. Sei que você vai voltar pra arquibancada, tenho certeza que aí dentro esse amor ainda existe. Felipe, te agradecer, meu velho. Pode falar. Você falou das pessoas, né? Talvez as mesmas pessoas. Aí é um comentário, mas é uma cutucada também. Às vezes, pessoas que te decepcionaram e te fizeram ter essa dúvida em algum momento foram as que fizeram comigo, as mesmas. Pode ser. Com tantos outros, sabe? Então, assim, olha quantas pessoas levam uma imagem ruim do clube porque não sabem diferenciar, né? E tem razão. Causados pelos mesmos. Tomara tem razão. Né, que o clube consiga enxergar isso, né, em tempo e mudar, e a tendência é que isso aconteça, assim, mas é uma parada que eu fico pensando e faz muito sentido, porque você não é o primeiro que comenta isso, né, tem vários amigos que passam pela mesma situação e faz muito sentido. Infelizmente as pessoas que estão no clube, elas têm o poder de mudar a percepção das pessoas pela instituição, e é muito triste, porque como você falou, a instituição ela é muito maior do que todos eles. Se é maior que o Reinaldo, que o Hulk, imagina se comparado às pessoas que a gente tá falando sem falar aqui, né? Mas a gente troca ideia depois em off para falar mal dos outros. Felipe, te agradecer, meu velho, foi uma baita entrevista, sem dúvida a mais longa desse quadro. Mas esse quadro, assim, até uma explicação para você e para minha audiência, principalmente. A ideia aqui é falar de futebol sem amarras, assim, sem essa preocupação de tempo. Já teve entrevista que eu troquei ideia com um cara aqui, o cara vai do perfil do cara, não significa que o cara não gosta da resenha, mas o cara é mais objetivo, um cara, o Bilu, por exemplo, volante, jogou Série B no Galo. Ele é um cara que responde rapidinho, Bilu, melhor, fulano, beleza. E não sei o que, melhor jogo, esse aqui, fui bem naquele jogo, 4, beleza. Então, assim, eu matei a entrevista com ele em 20 minutos. Com você, nós estamos falando que é 1h40, mas existe um público, uma galera que gosta dessa resenha mais longa, de ouvir história, e esse quadro, a ideia é justamente essa. Então, te agradecer, foi muito massa a entrevista. Te mando o link assim que for pro ar, e, enfim, suas considerações finais, e te espero na arquibancada depois que pendurar as chuteiras. Cara, pô, obrigado pela consideração, né? Mais uma vez pelo convite, pela resenha, foi bom demais, passou rápido. Espero que passe rápido também para quem for assistir, né? Vou divulgar, pode ter certeza, porque é legal demais falar sobre isso, falar abertamente. Pô, falei sobre essa história do Japão e da Espanha aí em primeira mão. Só esqueci de falar que trago da Espanha um dos meus melhores tesouros, que é minha filha, né? Foi concebida lá. Nasceu lá? Foi concebida lá, legal.
E Você tem quantos filhos, Felipe? 2. A Helena Dois e o filhos, Matheus. um casal, Helena e Matheus. Helena de 4 anos e o Matheus de 2. E, pô, quando eu lembro dessa história, eu lembro que isso aconteceu também. Então, existem coisas boas também, né? Até nas desgraças existem coisas boas a serem extraídas. E foi muito bom ter falado sobre todos esses assuntos, inclusive esse que é inédito, né? Então, pô, obrigado. Estou à disposição. Vamos nos encontrar mais vezes, com certeza. E é isso, cara. Valeu. Tamo junto, valeu, rapaziada, tamo junto, deixa o like aí, não esquece não, manda pros amigos, se inscreva no canal se não for inscrito, e até o próximo vídeo. Não vou prometer quando que vai ser, porque na correria de jogo quarta e domingo é difícil eu parar pra fazer esse tipo de conteúdo, mas muito em breve tem mais um ex-jogador do Galo aqui no quadro Joguei no Galo. Aquele abraço, até a próxima.